or die. Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. O meu convidado de hoje, ele é um case de sucesso na área da nutrição. Ele possui mestrado em nutrição pela Unifesp, graduação pela Universidade Federal de São Paulo e especialização pela USP. Além de atuar como influencer, ele recentemente palestrou aqui em São Paulo, em alguns eventos, quero saber mais sobre. E ele também oferece a maior mentoria digital para nutricionistas no Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago Barros. Obrigado, Isa. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado a todo mundo que tá aqui, o time. Obrigado a você que tá aqui assistindo. Um prazer estar com vocês e espero poder somar aqui no podcast. Ai, que ótimo que você chegou. Você é o primeiro nutricionista aqui no Sacodecast, então vai agregar bastante. Grande. Tá representando. E você representa bastante nas redes sociais, porque você é influencer. Quando que você teve essa virada de chave para entrar pra internet? Então, a nutrição é um mundo muito pequeno, assim, né? A gente tem 200 mil nutris no Brasil. Então, assim, médico tem 10 vezes mais, dentistas, é um número muito mais alto. E olha que interessante, quando eu me formei, eu comecei a postar conteúdo, né? 2018 isso. E aí todo mundo que eu conhecia, na faculdade inclusive, me chamava de blogueiro. Blogueiro e tal. E aí eu falei assim, pô, mas eu não sou blogueiro, né? Eu sou nutri, quer dizer, eu tinha medo, assim, receio. Mas o que eu percebi? Que quando eu começava a me expor mais, né, no Insta, naquele momento só, eu captava mais cliente. Eu comecei a perceber que existia uma via ali. Uhum. E aí foi dessa maneira, porque quando eu atendi, quando a gente se forma, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Uhum, com certeza. E aí eu abri minha agenda e não tinha ninguém. Uhum. Você cai de paraquedas no mercado muitas vezes, né? O que eu faço agora? Esse mundão e eu, meu Deus. Sabe, aí eu, sei lá, postava assim, agenda aberta. Não vinha ninguém. E eu falei, nossa, como chamou a atenção das pessoas, né? Isso olhando hoje, mas eu não sabia. Eu falei, bom, vou começar a postar aqui. E nem sabia o que falar, o que postar, mas eu comecei a me expor, a dar as caras. E aí eu percebi no médio prazo que isso estava sendo positivo, né? Aí você começou a postar e continuou. Alguém te zoava na época? Tinha não, todo mundo. Todo mundo? Zoam até hoje, né? Mas assim, e aí já mudou um pouco o cenário. Mas naquele momento, como eu tava no mestrado até, não queriam que eu fizesse isso. Tipo, Thiago, não vai por esse caminho. A galera da faculdade tinha muito essa visão. Sempre tem, né, esses. Mas hoje em dia é o que dá certo. É o que eu falo, era do digital, né? Não tem... Então, não é uma regra estar aqui, mas se tiver... É uma possibilidade que abre, né? Uhum. E você fala bastante sobre suplementação, suplementos. Então, vamos começar por isso, né? Polêmica, hein? Então, me conta mais. Em quais suplementos investir quando você está buscando emagrecimento? Legal. Eu diria que tem 2 suplementos que podem ajudar bastante você aí de casa a emagrecer. Não que eles vão emagrecer, mas vai ajudar. O primeiro deles é uma proteína em pó. Tá? Então, a gente tem várias categorias de proteína em pó. O whey protein é o mais famoso, né? Só que o whey é do leite. Então, hoje a gente tem proteína vegetal, que vai ser uma fonte de soja, por exemplo, é do sabor de chocolate. Proteína da carne, tem proteína do ovo, que é albumina. Então, basicamente, uma proteína em pó. E por que isso é bem interessante? Porque é versátil. Então, você pode usar no café da manhã, pode usar à tarde, pode usar como uma vitamina no jantar. Então, você tem muita aplicabilidade. Proteína sacia mais. Então, tira a fome, né? Aumentar a ingestão de proteína aumenta gasto calórico. E aí você pode pensar assim, Thiago, mas por que não comida? Não, a gente vai ter alimento fonte disso. Só que muitas vezes no emagrecimento, qual que é a maior dificuldade? Controlar a caloria. E por vezes, dar mais carne, dar mais ovo, dar mais queijo, quer dizer, fontes alimentares, faz com que a gente tenha uma margem achatada. Porque é mais calórico. Então, o nutricionista ele vai ajustar a comida, lógico, mas muitas vezes, quando a gente consegue usar a proteína em pó, a gente consegue trazer esses benefícios que eu citei sem achatar essa margem de emagrecimento. Tá? Então é bem interessante. E hoje está muito acessível, né? A gente tem boas marcas aí com custo-benefício muito legal. Só que assim, vou tomar um whey, eu vou emagrecer? Não. Agora, num contexto, ele pode ajudar bastante. Eu mesmo adoro usar. Por conta dessa saciedade, você fica mais tempo sem vontade de comer. Exatamente. Por causa que a proteína mantém durante algumas horas a mais, né? Só que aí tem uma diferença legal, acho que é bacana trazer aqui, Isa, que é o seguinte, saciação e saciedade. Me conta, eu não Entendeu? sei, eu não sei a diferença. Então, por exemplo, você gosta de macarrão?
Gosto. Adoro. Macarrão com molho, muito bom. Isso é muito fácil de entender. Assim, não dá saciedade. Aquela coisa que você tem fome muito rápido. Comi um macarrão, depois de 2 horas, quero comer outra coisa. Então, como chama isso? Saciação. Porque ele sacia momentaneamente. Exatamente, é na hora. Assim. E a saciedade tem uma longa duração de tempo. Demora um pouquinho pra dar. Tipo no japa, você vai no japonês, à la carte. Por vezes, você até vai embora do japa e fala assim, comeria um pouco mais. Por exemplo, não é tão rápido que tira a fome e a saciedade. Só que ela vem. Então ela demora um pouquinho, mas ela perdura mais. Já a saciação, que é o que os carboidratos dão, é algo mais rápido, enche. Só que depois você fala, não comi nada. Então o ideal numa dieta é ter o quê? Saciedade e saciação. Né? Combinar arroz, feijão e carne. Basicamente isso. Mas a proteína dá mais saciedade e aí é mais vantajoso do que gordura. A gordura também sacia. Porque gordura é muito mais calórica. Então, racionalmente, vamos dar mais proteína porque é menos calórico que gordura. Entendeu? E hoje em dia você tem o seu curso, que são para nutricionistas, e você atende também. Sim. A maior parte do tempo eu atendo. Tá. Basicamente todo dia eu atendo. E online, presencial e tal. Mas e aí, na pandemia, eu falei, eu quero ajudar outros nutris também. Que a gente não podia atender online até a pandemia. E aí quando veio a pandemia... Não podia? Nada, não podia. E aí quando veio, né, o lockdown e tudo mais, foi permitido. Só que aí, como eu tava sendo blogueirinho do Instagram, eu tava postando conteúdo, eu comecei a crescer muito. Porque o Nutri não fazia isso. E aí foi nesse momento que eu falei assim, eu quero ajudar outros Nutris, né, a conseguirem, enfim, crescer e tudo mais. E daí que surgiu a mentoria na época. Estamos na turma 10 agora aí. 10? Nossa, aí sim, hein? Tá 1.300 alunos. E essa galera que você atende, a maioria são mulheres, homens? Como é seu público? O público 90% mulheres. Né? Na verdade, na busca do emagrecimento? O que mais chega é emagrecimento, né? O famoso quem nunca, né? Queria perder um pouquinho de gordura e ganhar um pouco de massa, né? Então, assim, o público, até no Insta mesmo, assim, 90% mulheres de 25 a 50, né? Mas a margem que mais chega ali é 40 e pouco, tal, 25, 40. E mulheres buscam mais, né, se cuidar geralmente. E é interessante isso porque a gente acaba tendo mais emagrecimento. Mas, por exemplo, toda a minha trajetória de estudo é na nutrição esportiva, né, atleta. Só que tem atletas, foi para o PC, que foi para a Olimpíada e tal. Só que qual que é o lance? Dificilmente a gente vai estar só atendendo esse público. Porque é muito pequeno esse público, né? Comparado a... É muito seleto. E muitas vezes esse público já está numa instituição, já está num time. Que já tem um suporte. Exatamente, né? Então, o que mais chega é emagrecimento. E assim, modéstia à parte, é muito legal de trabalhar. Sabe? É muito legal porque, assim, emagrecimento, ele não é simples. É difícil. Mas quando você conhece a pessoa e os hábitos dela, aquilo fica mais fácil. Né? E você sente o resultado muito rápido. Você começa a fazer, você fala, melhorei, minha calça caiu, não sei o quê. Então o cliente, ele vê muito valor naquilo, sabe? É legal de trabalhar, assim. Tipo, eu não atendo doença, sei lá, câncer. Tenho colegas que atendem só pacientes que têm câncer, então eu já indico. Eu não curto muito. Tem emagrecimento é o que mais chega. E essas mulheres, elas, a partir de... você falou que tem jovens e mulheres mais velhas. As mais velhas, depois dos 40 anos, o que é essencial, assim, na suplementação? Muitas vezes começa de chegar perto da menopausa, né? E aí começa daquele medo, e tem mulheres que têm uma menopausa mais recente, né? Mais precoce e tal. Então, nesse aspecto, olha que interessante. A gente tem 2 suplementos que podem ajudar. Um deles é o que eu já falei, que é a proteína em pó, porque a mulher depois dos 40, o homem também, mas a mulher ela começa a ter mais isso. Existe uma condição que faz com que a proteína seja menos absorvida. A gente chama isso de resistência anabólica. Então, qual que é o ponto? A mulher começa a perder mais massa muscular. Ao longo depois dos 40, isso se acentua, e ainda mais na menopausa. Se ela perde mais massa muscular e também massa óssea, ela engorda mais fácil e fica mais suscetível, por exemplo, a fratura, a lesão, a doenças. Então, o whey protein, né, ou outra fonte proteica vai ajudar, e creatina. Por que creatina, Thiago? Porque creatina, ela fica estocada no músculo também. Então, a gente vai ter a proteína no músculo, né, o carboidrato da dieta, e a creatina como se fosse envolvendo esse tecido que está mais facilmente sendo reduzido. Tá? Então, e assim, é legal comentar porque várias mulheres têm medo de tomar creatina. Thiago, mas vai inchar, não sei o quê. Faz mal. Dá celulite, meu rim, isso, aquilo. E na verdade, para essas alegações, a gente tem uma segurança muito boa. A gente tem mais de 30 anos de estudo de creatina aí, então
é super seguro. E 2 suplementos legais para se inserir. Faz bem pro cérebro a creatina? Então, os estudos são muito recentes, tá? A gente tem uma evidência crescente nisso, só que assim, são em camundongos, né? Então, a gente tem uma diferença importante aí, geralmente, não é uma regra isso, mas de um estudo em camundongo chegar para o humano, a gente tem quase uma década aí, né, em termos de literatura científica. Então, é muito recente para falar. Dificilmente ela vai ter um efeito prejudicial. É porque a gente não sabe até hoje qual seria um efeito da creatina ruim para o corpo. Não tem, é só benefício. Mas a nível cerebral, a gente tem até estudos em humanos mostrando, mas assim, são estudos ainda de baixa qualidade. Não dá para falar que vai ser bom pro cérebro. E todo mundo pode usar creatina? Então... Quais grupos que não podem? A gente tem poucos estudos com gestante, porque ninguém quer submeter uma gestante a um estudo que pode dar problema, né? Vai ter que testar. Então, a gente não tem bons estudos com gestantes, muito embora a gente perceba que tanto a parte médica quanto o Nutri, que está com aquela gestante, quando já treina, já usa muito tempo, mantém, tá? Mas, assim, a grosso modo, a gente fala, ó, gestante seria bom não usar. É mais porque a gente não tem estudos assim como no indivíduo saudável. E, por exemplo, creatina, para quem não treina, ela ajuda, mas ajuda pouco. Então, eu, se pô, não treino nada, vou tomar creatina, não tenho, eu sou jovem, pô, não precisa. Entendeu? Porque o efeito dela, assim, bacana é associado ao treino ou, como eu te disse, numa condição de idade mais avançada, onde a gente vai ter uma perda maior de massa muscular, por exemplo. O que ela faz, assim, no organismo? Todo mundo aqui, você que tá me ouvindo, você já usou creatina e nem sabe. Imagina o seguinte, todo mundo, tá na moda, vamos aí, a blogueiragem, os influencers estão usando, tá fazendo bem pra saúde, vou tomar. A pessoa não sabe nem pra que serve. Então, o que é interessante, geralmente você já usou creatina, a gente usou sem tomar. Porque, na verdade, ela tá nas carnes. Então, qual que é o uma quantidade ponto? muito baixa. Um onívoro, ele come 1 grama por dia, geralmente, de creatina. Então, a gente toma 3 no potinho, ó. Mas qual que é o ponto? Imagina o seguinte cenário. Você tá na rua, andando na calçada, tá, e vê um cachorro morder você. Você sai correndo, concorda? Muito rápido, né? Você vai ter uma explosão ali de energia, tipo, você não comeu um pré-treino pra correr. Você vai sair muito rápido ali no desespero e de repente vai chegar numa esquina e vai cansar. Vai estar numa farmácia, por exemplo. Da onde que saiu aquela energia que você falou, meu, ferrou, pum? Creatina. Então, creatina do nosso corpo, ela tem, no máximo aí, basicamente, 7 segundos. Você consegue usar ela por 7 segundos. 7 a 10 segundos. Então, é uma explosão. E da onde que vem isso? Situações de luta ou fuga. Então, a natureza já nos deu isso, biologicamente falando. A gente tem uma energia muito forte no corpo e potente, só que ela tem curta duração. Eu brinco com quem, quando eu tendo, assim, mais adolescente, né? Que joga jogo de luta, aquela coisa toda. Falou, é como se fosse o especial. Você vai encher o poder ali e você vai usar aquilo e tem que ter um tempo para voltar. Então, basicamente, a creatina é a principal fonte de energia do corpo. Então, imagina no treino, você tá lá fazendo 10 repetições. Já cansou na 10ª, né? Falta mais 2. Fala mais 2, 3. É isso. A creatina vai ajudar. Então, no dia não muda nada. Mas você imagina em meses fazendo isso. Quantas repetições a mais você fez. Né? O quanto a mais o seu músculo foi, exatamente. Foi estressado. Então, ela vai atuar basicamente ajudando a melhorar a eficiência da contração muscular. E isso vai refletir de uma série de benefícios para o corpo. Entendeu? Falando sobre os influencers falarem de creatina e popularizar um pouco mais, né? Porque eu vejo que esse movimento surgiu recentemente. Antes eu não via tanto na internet a galera falar sobre. Creatina? Ou já tinha? Tá um boom, né? Tá um boom. Teve o boom da tapioca também, que a galera tava fazendo bastante tapioca, a galera fitness. Crepioca. Crepioca, ovo com a tapioca ali. Mas a gente tava até comentando, né, que a diferença, né, de substituir a tapioca pelo pão é bom, vale a pena. Boa. Eu quero que você aí do chat comente aqui embaixo se você já trocou pão por tapioca e vocês aqui também do estúdio pra emagrecer. Porque eu já fiz isso, tá? E assim, não vale a pena. E eu vou explicar o porquê, é muito simples. Um pão francês, que inclusive é um excelente alimento, ele só tem 30 gramas de carboidrato. É um pãozinho, 30. Uma tapioca com 2 colheres rasas de sopa tem isso. Eu te pergunto, você consegue fazer uma tapioca com 2 colheres rasas? Ela fica pequenininha, não dá nem pra virar, né? Não dá nem pra virar. Exatamente. Difícil. Então, muitas vezes na rua, você tá no aeroporto. Vou comer uma tapioca. Aquele tapiocão. Não dá nem pra calcular, mas, por exemplo, 100 gramas de tapioca, que é uma tapioca média, equivale a 3 pães.
Aí, frequentemente, tendo mulheres, né? E é muito comum. Ah, Thiago, tapioca de manhã. Eu falo, quando você põe? Ah, não, no olho. Eu falo, deixa eu ver, manda uma foto pra mim. Eu falo, essa tapioca é a frigideira tem 3 aqui, ó, pães. é a frigideira. Você comeria 3 pães? Pô, eu não como nenhum. Tá com o do medo do pão e tal. Então, assim, tapioca é um alimento bom, lógico, só que não vale a pena no emagrecimento. A não ser que a pessoa goste muito e tenha essa consciência de, não posso usar muito, tá? Agora, pra quem é indicado tapioca? Pra quem não pode comer glúten. Então, tem vários famosos aí, por exemplo, que não podem comer glúten. E aí, tudo bem, você vai acabar usando a tapioca como alternativa, né, do pão que tem glúten. Agora, só isso. Então, se você não tem nada e tá trocando a tapioca pelo pão, volta pro pão, que o pão é um excelente alimento e vai te dar aí mais saciedade, inclusive. O pão é um excelente alimento. Ele tem Sim. farinha. Tem. E a farinha tá tranquilo com Tá tranquilo. Tá tranquilo? Você sabe que... Então, isso é legal. Fala-se assim, né? Algumas pessoas colocam hoje, mas a farinha de hoje não é igual a farinha de antes. Sim, isso é uma coisa meio óbvia, né? Então, as coisas evoluem. Mas isso não quer dizer que a farinha de hoje é ruim. Entendeu? Ela só mudou. Assim como o leite da vaca de 1000 anos atrás, nem sei lá se tinha vaca, não é igual hoje. E, inclusive, tem gente que fala assim, né? Pô, mas antigamente comia-se muita carne e pouco carboidrato, né? Os neandertais. Na verdade, a ciência mostrou que os neandertais, eles comiam muito mais carboidrato do que carne. Porque era difícil matar um dinossauro. Não é uma coisa simples matar um leão na mão. Então, basicamente, a gente tem estudos robustos mostrando que antigamente nossos antepassados comiam muito mais carboidrato, e entre os grãos nisso, do que carne. Por que eu tô te falando isso? Porque o trigo é um grão. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver a espécie, entendeu? Então, assim, exemplo, você deve conhecer alguém, ter uma prima que tem alergia, sei lá, a ostra, camarão, qualquer coisa assim. Sempre tem, né? Então, você fala assim, beleza, essa pessoa não pode comer camarão. Ok. Então, existem pessoas que não podem comer trigo. Ponto. Não é que a farinha, entendeu? Sobre dias que a gente olha pra nossa barriga e ela tá mais estufada, assim. Sabe? Porque tem Sim. dia que tá tranquilo, você come um negócio, sua barriga tá normal. Mas às vezes você olha no espelho e fala, caraca, tô grávida, praticamente. O que é isso? Tem vários gatilhos. Um deles, e que eu sofro bastante, não sei você aí, mas é goma de mascar. Então, gomas essas comuns assim mesmo, elas são 0 açúcares, né? E várias gomas têm um adoçante que a gente chama de poliol, que é o xilitol mais comum. Então, qual que é o ponto? O xilitol, ele fermenta. Então, ele promove gases no estômago, na barriga. Então, qual que é o ponto ali no intestino, melhor dizendo, desculpe? Então, a pessoa masca muito do chiclete. Ela tem um gatilho para distensão. Aí, vamos supor, ela come muita folha, que é ótimo, feijão. Só que esses alimentos, esses vegetais, eles chamam de FODMAP. FODMAP é um nome em inglês que fala assim, esse carboidrato fermenta. Então, se a pessoa come muito FODMAP, né, e já tem uma sensibilidade a isso, não sabe, masca muito chiclete, por exemplo, fica um balão. Você aperta a barriga assim, ela vai e volta, tal. E aí tem outros gatilhos, né? Você pode ter uma condição bem pequena, mas que acontece às vezes, que chama SIBO. SIBO é um crescimento de bactéria exagerado no intestino. Então, quem come muito mal, tal, enfim, tem algumas condições de extensão. Se não toma água, você vai distender. Por vezes, você vai comer num lugar que você não conhece, eles colocam alguns aditivos que podem fermentar. Então, é difícil, sem atender um cliente, falar, foi isso. Vamos supor, você tem intolerância à lactose. Aí você não sabe. Aí você vai lá e come uma pizza de queijo. Você vai fermentar, entendeu? Então, tem muita coisa que faz essa distensão aumentar. E tem muita coisa que faz isso reduzir. Essa questão do feijão, por isso que o pessoal deixa de molho de um dia pro outro. Exatamente. Pra sair as toxinas. É isso, a gente chama de fitato, né? Que basicamente você aí de casa já viu, é aquela espuminha que fica, né? Minha avó, me lembro muito assim, criança, ela deixava lá o feijão na água. Então, basicamente, essa técnica, Isa, faz reduzir esse sintoma em 97%. Então, não é 100%, tá? Eu, geralmente, não como feijão assim na rua. Porque eu vou engravar aqui, pode ficar com gases aqui, não dá, né? Não dá. Eu vou falar, não vou. Então, o ideal é ficar de 8 a 12 horas ali na água, trocar essa água e aí você cozinha. Eu já vi... Vamos falar de mitos e verdades? Já escutei. Vamos lá. Vamos ver. Conheço uma pessoa que ela já nunca, falou, né? Ela falou assim que alimentos debaixo da terra não devem ser consumidos apenas acima da terra. Não, então, Não? discordo disso. E não é nem minha opinião. A gente não tem nada que comprove isso. Porque assim, começando uma batata. Vamos pegar aqui a batata doce, né? Que teve também o hype dela um tempo atrás. Um excelente alimento e vem da terra.
entendeu? Então, não faz sentido, assim. Na verdade, então, não faz sentido. Um mito. Mito. Você tem mais mitos e verdades? Eu vi que você fez um post sobre isso. Tem bastante, por exemplo, né? O melhor óleo pra cozinhar, qual você acha que é? Nossa, difícil essa. O que vocês acham aí? Tá O difícil. que você acha aí do chat? Comenta aí, ó. Melhor óleo pra cozinhar. Inclusive, se você não deixou seu joinha, seu like aí, né? Já deixa seu like e compartilha aqui, pega o link aqui em cima e manda pra alguém. Eu acredito que no final das contas dá na mesma, porque você esquenta ele, não? Mas é que tem óleos que podem esquentar e óleos que não podem esquentar. Perfeito. Eu sei disso. Por exemplo, eu sei que tem azeite pra salada, que é pra um... Não, sabia que isso é mito? Ah, é mito? É mito. Meu Deus, sempre acreditei. No virgem... Qual que é a diferença então do virgem pro extra virgem? Então, é o grau de acidez. E aí isso vai alterar o paladar, né? Então, é basicamente sensorial. É paladar. Mas a qualidade do azeite, os dois são bons, né? E, por exemplo, não é que um aguenta mais ou menos. Pra você ter uma ideia? Então, olha que interessante. O azeite ele só começa a se deteriorar. Aí tem estudos mostrando depois de 2 ou 3 horas em imersão. Então, a imersão é você fritar tipo uma milanesa lá. E aí eu te pergunto, você faz um bife na sua casa no almoço e fica lá por 2 horas fritando isso? Então, quem não deve usar azeite por muito tempo é um pasteleiro. Só que ele nem vai fazer isso porque é caro, né? Caro demais, ali. Exato. Então azeite é o melhor óleo. Óleo, tem o de soja, tem de girassol, é o que eu mais vejo lá em casa. Excelente. Que é o que lá em casa eu sempre vejo, soja e girassol. Quando eu me formei, tô falando de 2018 ali, tava um hype do óleo de coco, né? Óleo de coco, calórico pra caramba. Então, é um péssimo óleo. E a galera tava tendo dieta pra consumir esse óleo de coco, né? E custa muito mais caro. E não só por isso, o jeito, né? A gente fala assim, o perfil da gordura do óleo de coco, que é saturada, a gente tem que comer pouco. E no Brasil já come-se mais. Então, assim, não faz sentido você da sua casa trocar óleo de soja por óleo de coco. E mais caro e tal. E, assim, é pior a gordura. Então, quando a gente compara, assim, qual que é o melhor? O melhor de todos, assim, não dá pra bater nele, é o azeite. É o mais legal. Mas, pô, Thiago, né? Fica caro pra usar e tal. Então, óleo de soja, como bem colocado aqui, e de girassol são bons óleos. Não é à toa que o óleo de girassol de soja é muito difundido no Brasil. É um bom óleo, né? O óleo de soja é melhor que o óleo de coco. O óleo Acredita de soja. Nisso? O óleo de soja é melhor que o óleo de coco. O óleo de canola também é um bom óleo. Tranquilo. Sobre intolerância a glúten e lactose, sempre existiu ou é uma coisa mais atual? Sempre existiu. Inclusive, doença celíaca é tão séria, né, que pode levar a pessoa até óbito. Por isso que tudo que a gente vai comer, pode ver. Tem lá, não contém glúten, né? Ou contém glúten. Então, é uma coisa super séria essa alergia. Agora, intolerância à lactose, a gente tem uma prevalência alta no Brasil hoje. Basicamente, aí 70% dos adultos têm algum grau de intolerância à lactose, né? Asiáticos, japoneses têm mais, né? E aí tem algumas questões genéticas, mas assim, é muito prevalente hoje. Só que intolerância à lactose é muito fácil de tratar. Porque hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos sem lactose. Então basta você trocar. E aí é bacana, assim, eu oriento meus pacientes. Pô, você vai viajar ou quer comer um carbonara, sei lá, você quer né, também curtir ali. Anda com enzima. Então os pozinhos ou em cápsula que você tem na bolsa, que você vai usar antes para você conseguir digerir aquilo. E aí, olha que legal, tem algumas técnicas nutricionais que reduzem os sintomas de intolerância. Então, quem toma leite, se esquentar o leite, dá menos desconforto. Né? Só que aí tem intolerância leve, moderada e grave. Então, aí tem que ver cada um. Mas, por exemplo, quando a gente também não exclui tudo... Então, exemplo, leite você tira, que é onde tem mais lactose. Só que você come um iogurte normal ou um queijo normal. Isso ajuda o seu corpo a aumentar um pouco a produção ou a evitar que caia mais. O ruim da intolerância é tirar tudo. Quando você tirar tudo, eventualmente você vai comer algo que tem e você passa mais mal, entendeu? E aí... Essa é algo de boa de tratar, na verdade. Assim, mas né? tem muita gente que descobre e pensa que o mundo acabou, né? Ai, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Tô mal pra caramba, agora eu não vou poder sair e comer à vontade, né? Mas não é o fim do mundo, então, tem solução. Com glúten é mais, assim, não é o fim do mundo também, mas é mais chato. É mais difícil, né? Difícil. Substituir os alimentos. Como eu disse, na intolerância à lactose, você tem alguns níveis e tal. Então, geralmente, até uma pessoa que tem intolerância moderada, ela tolera um copo de leite. Que vai ter ali 12 gramas de lactose. Agora, do glúten não dá. Se você tem alergia, você não pode comer. Não é se for comer um pouco. Entendeu? Só que aí tem duas condições diferentes. Tem a doença celíaca, que você não pode comer glúten. E tem a sensibilidade ao glúten não celíaco.
Isso é o mais complexo, porque a gente não tem ainda um diagnóstico 100% disso, né? Então, muito por exclusão e tal. E essa pessoa, ela tem uma sensibilidade. Então, às vezes ela passa mal, às vezes não passa. Entendeu? E aí é difícil você conseguir identificar o que está fazendo aquilo. Porque tem alimentos que fazem você passar mal agora. E tem alimentos que você vai comer hoje e daqui 2, 3 dias vão dar alguma reação. Então, aí isso é mais chato. Como que é uma dieta para uma pessoa que tem gastrite, assim? Olha, alguém aí tem gastrite, inclusive? Às Sabe vezes. Às vezes. vezes. Então, nesse caso, a gente tem que pensar num fracionamento importante, porque a gente não quer encher tanto, legalmente falando assim, o estômago. Porque quanto maior for o volume, né, da refeição, maior vai ser a secreção de ácidos para digestão. E aí você vai passar mal. Esse primeiro ponto é fracionar a dieta. Só que aí, bacana isso, que é algo tão óbvio. Tá, Thiago, eu sei, o Google me mostrou isso. Mas não tem que ser a cada 3 em 3 horas. Não tem isso. A gente tem que encontrar qual é o fracionamento que dá para sua segunda-feira, que de repente não é o de quarta. Então, ter um cardápio que seja viável de ser feito, mas com fracionamento maior. E aí, olha que interessante, comer à noite, você pode jantar, lógico. Só que cuidado com o volume do que você come à noite. Por quê? Se você come muito volume e vai deitar... Vai ter refluxo. Vai ter refluxo e isso pode também indiretamente influenciar na gastrite. E aí entra o básico, né? Tomar aí pelo menos 30 ml para cada quilo que você tenha. Então vamos supor, para 70 quilos, o mínimo de água é 2 litros e 100. Né? Então não errar na hidratação, porque senão, imagina... Você usa capinha no seu celular? Então você imagina que... E você aí de casa também, imagina que essa capinha, né, que seria... É uma proteção ali. Exatamente, tem que ser hidratada. A gente tem isso dentro do corpo. Então assim, você não pode deixar de se hidratar para que as células ali envolvidas com digestão não fiquem também prejudicadas de atuarem, certo? Esse é fundamental em gastrite. Você consumir fruta. E aí você já deve ouvido falar assim, pô, mas abacaxi não pode, porque é ácido. Isso é mito. É mito? Por quê? Se você tem gastrite, você pode consumir abacaxi, beber uma limonada. Cada caso é um caso, mas assim, não tem evidência que mostre isso. Que não pode alimento ácido. Primeiro porque o alimento ser ácido fora do corpo não quer dizer que ele vai ser ácido dentro. Porque tudo... O abacaxi não é ácido dentro? Não, porque assim, quando cai no estômago, o pH do estômago é ácido. Se a gente colocasse o dedo ali, você ia perder o dedo. Então, quer dizer, é tipo falar refri. O pH de fora não influencia no de dentro. Senão se o pH variar um pouco, a gente morre. Então, não é isso. O ponto da gastrite é, por exemplo, pimenta. Pimenta ataca muito mais. Entendeu? E aí a pessoa vai lá e come, por exemplo, uma carne processada, nuggets. É diferente. Você vai ter gordura junto. Gordura é um problema. Porque gordura é difícil de digerir. Quando a gente come mais bacon, torresmo ou uma milanesa, pasta de amendoim também. Por exemplo, o nosso corpo assim, é difícil de digerir isso. Então tem que ter mais ácido. Então, quanto mais gordura você tem na dieta, mais difícil, em termos de gastrite, vai ser você tratar. Então, reduzir volume, reduzir gordura, né? E fracionar a alimentação é fundamental. Então, Respondido? Respondido, ótimo. Ó, eu fiz uma caixinha de pergunta e eu selecionei algumas. Então, Boa. vamos lá. Tem como ganhar massa magra sem suplemento? Tá. Exemplo, substituir? Com certeza. Gente, suplemento é um suplemento, não precisa, tá? Tenho vários clientes que a gente nem indica suplementação porque não há necessidade. As principais variáveis para ganhar músculo é você primeiro treinar, né? Então, pare de dar migué no seu treino e treine de verdade. Eu digo isso que eu faço crossfit, é em grupo, né? É puxado, E aí eu crossfit é vejo lá uns puxado. pacientes meus e falo assim, você não tá treinando, você só tá aqui. Então, leva a sério o seu treino, isso é importante. Sai do celular. Sai do celular, né? Faz os 10 ali bonitinho, isso é importante. Concentra, né? E na alimentação, além o sono é fundamental. Tá? Eu diria aí que, só para ficar mais didático, 1/3 do seu ganho de massa vai vir de um bom descanso. Então, assim, e aí é difícil isso, né? A gente dormir sem celular. Falo por mim, eu fico lá com o celular na minha cara de noite. Então, isso atrapalha o ganho de massa muscular. Mas, em termos de dieta, você tem que comer mais carboidrato. Olha que interessante isso. Se vocês têm medo de carboidrato, você não vai ganhar músculo. Porque na dieta de ganho de massa, o maior consumo alimentar é de carboidrato. A gente acha que é proteína. Não é. O ponto é o seguinte, sem proteína não tem como ganhar músculo. Só que existe um limite de proteína. Então, beleza, o Nutri vai pôr esse limite e show de bola. E o resto da dieta? Carboidrato. Porque se te der gordura, você fica gordo e forte. Você não quer.
Ninguém quer isso. A gente não quer. Não quer. Geralmente as pessoas ficam assim, mas não quer. Então, qual que é o ponto? A gente vai ter um limite de gordura também achatado, porque senão vai dar ruim. Proteína, estabilizou aqui, beleza. Aí tem cálculo para isso. E o resto? Carboidrato. Só que cada um vai ter uma demanda disso. Né? Porque quanto mais energia a gente tem para treinar, maior é a chance de ganhar músculo. E quem que dá energia? Carboidrato. Então, se eu tenho alguém, em resumo, que tem medo de comer carboidrato, dificilmente essa pessoa vai ter um ganho de massa considerável. O carboidrato seria preferível o quê? O pão, o arroz? Qual tipo de carboidrato? Então, hoje, né, o que a gente tenta fazer é, geralmente, preconizar a comida de verdade. Então, exemplo, de manhã, pô, Thiago, vou comer qual carboidrato? Pão. Pode ser um pão francês, pode ser pão de forma, tal, beleza. Pode ser um cuscuz para quem é aí do Nordeste e tal. Então, a comida. No almoço não tem muito segredo. Arroz, feijão, carne e uma salada. À noite, é o que eu falo, você pode comer um pão com ovo à noite, você pode comer um macarrão à noite, comida. Depende muito da cultura alimentar que a pessoa tem, né? O bacana, você me deu um insight aqui, é o seguinte. O pão é um carboidrato, mas ele é diferente de um açúcar. As pessoas confundem isso. Tipo, tira açúcar. Aí você fala assim, beleza, tirei o açúcar de mesa, mas tirei meu pão. Não, são coisas diferentes. Né? O pão, ele é, quimicamente falando, um açúcar. É um carboidrato. O que eu escuto falar é que o pão vai virar açúcar no corpo. Não, então, na verdade, tudo que a gente é come vai, se não for usado, ser estocado. Não é nem na forma de açúcar, é na forma de gordura. Ah, tá. Entendeu? Porque então, a gente vai gastar esse pão, né? É o carboidrato que vai ser necessário, que você tá falando que precisa na musculação. Exatamente. Olha que louco isso. Na falta de gordura, a gente não faz gordura, o que é ótimo. Você vai entender o raciocínio aí. Na falta de proteína, nosso corpo também não produz proteína. Isso seria bom, né? Você não precisa treinar, você vai ganhar músculo. Agora, e na falta de carboidrato? Nosso corpo faz. Olha que louco. Se a gente não comer carboidrato, nosso corpo ele produz a partir de músculo. Então, isso é para mostrar o seguinte, que é muito importante esse nutriente. Na falta dele, nosso corpo ele fala assim, perde esse tecido e faz açúcar. Né? Então, qual que é o ponto aí? Numa dieta hoje mediterrânea, que é considerada o melhor perfil de dieta do mundo, 40% é carboidrato, 45%, chega a 50%. Então, a maior parte da dieta é carboidrato. Então, o que a gente vê hoje é muita informação jogada pro leigo e confunde as pessoas. Quando a gente fala assim, enquanto eu chego aqui e falo, coma arroz, ou prefira uma batata, uma mandioca, ao invés de um salgadinho de batata, as pessoas entendem. Você chega aqui e fala, tira carboidrato ou aumenta carboidrato, você fala assim, tá, vou aumentar o quê? Açúcar? De mesa? Né? E um snack de mercado não tem só carboidrato, tem carboidrato, gordura e vários aditivos. E agora também tá no hype, né? Snack, então a galera come pensando que, não, vou colocar aqui junto com o meu café da tarde. Aí come o pão, toma um suco e come o snack ali pra fechar, né? E ele é calórico, não é? Total. Geralmente, tá? Não é regra, mas geralmente um doce low carb, ele é um doce que tem o dobro de caloria do normal. Olha que louco isso. Você vai comer um brigadeiro fit. É o que eu brinco, geralmente não é fit, é fat, só gordura. Porque se eu tenho um bolo normal, imagina um bolo de cenoura. Eu pôr lá açúcar e tal, os ingredientes do dia normais, né? Óleo. Vamos lá, óleo, ovo, açúcar. Cenoura, por exemplo. E vai ter o brigadeiro. Tem equilíbrio, você tem carboidrato, então não, farinha. Bolo de cenoura, eu não sei se vai farinha. Vai? Não, vai. Ah, tá. Mas você vai ter assim, carboidrato, proteína e gordura. Você tem tudo ali, certo? E aí a pergunta é, quanto de açúcar vai ter no seu pedaço? Pouco. Mas beleza, vamos pegar um bolo fit. Você tira o açúcar. Vai ter que substituir pra deixar docinho, porque aquele docinho não é à toa, né? Aí beleza, você põe adoçante que são seguros, ok. Até aí, beleza. Só que aí você tira a farinha de trigo e coloca uma farinha de amêndoa, certo? Gordura da amêndoa. Gordura. Só que a farinha de trigo é vezes 4 caloria. Farinha de amêndoa é vezes 9. Nossa. Aí beleza, aí você não vai pôr um brigadeiro, você vai pôr um cacau. Cacau é gordura. Boa, mas é gordura. Mais calórico. Aí o recheio, sei lá, pasta de amendoim. É calórico, pasta de amendoim. Então, geralmente, veja se num doce fit tem tabela nutricional. O ideal é olhar, né? Se colocar, às vezes vale mais a pena você comer o bolo. Com certeza. Geralmente, é metade da caloria tradicional. Então, você fala, tem clientes que falam assim, Thiago, queria comer um bolo. Fala, beleza, então faça o bolo, vai numa padoca, come um pedaço e resolve aquilo. Não precisa pirar. Inclusive, falar uma curiosidade que eu vi. Sabe aqueles bolos de caixinha que você coloca só
o leite, o ovo, e ele aí tá faz. pronto. Eu vi que dá pra... Em vez de você colocar os ovos e o leite, se você colocar água com gás aos pouquinhos e mexendo, ele fica pronto. Caramba, não vi isso. Porque esse bolo, ele foi criado há umas décadas atrás. E como as mulheres, elas queriam se sentir mais ativas na cozinha, eles colocaram só pra mulher colocar o ovo, os ovos e o leite. E aí elas sentiam que elas estavam preparando o alimento. Por isso que pedem pra colocar os ovos e o leite. Mas ele não precisa. Entendi. Se você colocar um pouquinho de água com gás e mexendo, um pouquinho de água com gás e mexendo, ele já fica uma massinha. Se você colocar no forno, ele já tá pronto. E tá um bolo ótimo e sem glúten. Sem glúten não, sem lactose. Porque não tem o leite. Né? Boa, Entendeu? Tem que testar isso, eu nunca vi. Eu já vi a galera testando isso, é uma... Pra quem não pode, né, leite, se der certo, é ótimo. É Agora, ou basta usar um leite sem lactose, entendeu? Leite que é fácil, eu bebo só sem lactose, prefiro. Porque olha que interessante, né? Vamos pensar mais leve, né? Vamos pensar no aporte nutricional do bolo. A água, beleza, mas é zero, né? A água não vai mudar nada ali. Agora, se eu coloco um leite desnatado sem lactose, um leite integral sem lactose, eu melhoro o aporte de nutrientes do bolo. Entendeu? Então, o bolo pode ser uma opção de lanche da tarde. Não é ruim você comer um bolo. O ponto é bolo com quê e qual bolo é esse? Então, em casa, até uma sugestão aqui é... Use as receitas tradicionais que você tem ou que a gente conhece, mas 2 variáveis para deixar mais saudável. Reduzir óleo. Então, na receita aqui que eu peguei da internet, vai 1 xícara de óleo, põe metade. Ou vai 2, põe 1. Então, mexe nisso, a caloria vai despencar. E açúcar. Então, vai 1 xícara de açúcar, põe meio. Né? Põe meia xícara, ou põe uma banana, adoce com uma outra coisa, sem ser o açúcar. Isso. Receitas tradicionais não são ruins. É só mexer nessas 2 variáveis. Tá? Muito mais em conta, inclusive, do que você começar a comprar um monte de gordura, né? Essa questão do leite também é polêmico, né? Porque muitas pessoas, eu já vi falarem assim, não, quem toma leite é bebê, né? Quem toma leite é os animais, assim, filhotes, agora que a gente cresceu não precisa de leite. Já viu esse papo? Porra! Eu tava agora, sexta-feira, em São Paulo, palestrando 2 vezes no maior congresso de nutrição da América Latina, né? E uma das palestras foi sobre leite. Então, a gente discutiu muito isso. E, na verdade, assim, essa coisa do leite é para bezerro, isso não faz o menor sentido. Leite é para bebê. Então, é difícil até argumentar isso, porque assim... leite é pra... bezerro não toma leite, mas se você colocar lá, ele toma. E assim, é como se... o bezerro não tem grau de consciência. O animal não tem grau de consciência, a gente tem. Então, assim, tem muita diferença aí. Não é um argumento técnico pra gente discutir. O que ocorre com o leite é o seguinte. Tem pessoas que têm alergia à proteína do leite. A gente tava discutindo isso aqui mais cedo, né? Então, a gente sabe quando criança, muitas vezes. Prevalência de 1 a 4% das crianças. Só que essa condição é transitória. Então, depois passa ao longo da vida. Mas beleza, não pode tomar leite. E aí, tem intolerância à lactose. Isso. Não tenho nada desses 2 quadros. O leite tá ótimo. E em quem que o leite inflama? Só em quem tem alergia. Intolerância não é uma inflamação. Então, só quem tem alergia, a gente pode falar, o leite inflama para essa pessoa. Então, não é culpa do leite, é culpa da pessoa. Ela tem essa alergia, entendeu? Então, na verdade, a gente tem, e você de casa tem que saber isso, muitos estudos mostrando que leite tem efeito anti-inflamatório. Olha que coisa contra a corrente. Não existe um estudo, não é que tem alguns, não tem nenhum estudo em humanos mostrando que leite inflama. Em pessoas saudáveis, né? Então, é basicamente isso. O leite, inclusive, é a principal fonte de proteína, pensando em custo-benefício. Ovo é legal também, mas ovo você vai ter que fazer ovo, né? O leite não, você coloca um copo de leite lá, você tem em 200 ml de leite um ovo. Então, tem cliente idoso, geralmente, chega pra mim e fala assim, Thiago, eu tomo café com leite cedo. E eu não consigo, sei lá, comer um ovo de manhã. Eu falo, então vamos pôr um pouco mais de leite nesse café, porque se for 200 ml de leite, você tem um ovo. É o ovo contra a roupa que tá ali. Então, um baita alimento. E tem cálcio. Exatamente. Principal fonte de cálcio da alimentação. Pra você ter uma ideia, tem cálcio no espinafre. Ou no feijão. Mas espinafre, para bater um copo de leite, 200 ml, nem é muito. É mais de 1 quilo de espinafre. Feijão, quase 1 quilo. No Brasil, a gente tem um estudo legal que saiu recentemente. Das 27 capitais do Brasil, a recomendação de frutas e de leguminosas, que seria o feijão, não chega a 40%. Então... mas vou comer cálcio através de vegetais. Dificilmente você vai conseguir. Tá? Então, o leite é imbatível nisso. Imbatível. Mulheres que chegam pra você que querem emagrecer. O começo da dieta, é ideal cortar fruta por causa da frutose? Jamais. Olha que coisa de louco isso.
As frutas têm a menor, hein, concentração de frutose da natureza. Então, assim, fruta é essencial. Inclusive, olha que interessante. O problema não é você perder o peso, é você manter. E comer frutas todos os dias, ou quer dizer, né, ter essa constância, reduz o risco ao reganho de peso. E aí também trago esse dado desse estudo que eu falei. Das 27 capitais do Brasil, a recomendação de fruta não chega a 30%. Nos homens, mulher chega a 40 e pouco. Então, qual que é o lance aí? A recomendação diária é de 4 a 6. A gente está falando de pessoas que comem 1 a 2. Então, a gente precisa incentivar o consumo de fruta. É fundamental para a saúde intestinal, para você reduzir colesterol, para você saciar, né? Para você recuperar mais seu músculo, para melhorar a sua pele. Porque fruta tem água, tem vitaminas, minerais. Tem pessoas que, por exemplo, estão vivas assistindo, mas fica cansado o dia inteiro. Come basicamente arroz, feijão e carne. A gente brinca que a dieta parece... tem uma cor assim, a vermelha e branca, né? Pasta com carne e tal. Não come vegetais, não come fruta. Esse indivíduo geralmente é um cara mais cansado, mais letárgico. Vai levantar assim, ó... sabe, tudo empurrando. Tudo é difícil, né? O cara tem energia, só que ele não tem o quê? Qualidade de vida com essa energia. E da onde que vem essa qualidade? Vegetais. E aí, sobretudo, frutas. Né? Vitaminas e minerais. Então, assim, é fundamental ter fruta. Até porque tem pouca caloria. Por exemplo, uma banana, se você tem medo de comer, tem 70 calorias uma banana. E sacia. Uma paçoca tem 100. Aí o cara vai lá no almoço e come 3 paçoca. Aí você fala, meu, come banana. Não faz sentido. Uma banana equivale a uma caixa de morango. Então, assim, come morango com leite condensado. Eu tô saciando Eu vi você. uma dica no seu Instagram de colocar um pouquinho de leite condensado com um moranguinho cortado que você pode comer. Não fica muito calórico, né? Nada. Uma colher de sopa de leite condensado só tem 65 calorias. Colher de sopa. Aí eu falo o seguinte pros clientes. Ó, você quer um doce? Deixa um leite condensado e um doce de leite. Também é a mesma coisa. No freezer, porque eles não congelam. Eles ficam bem pastosos, assim, parece sorvete. É gostoso, Você quer um doce, vai lá e você dá uma colherada. Porque se o cara pegar uma colher cheia de sopa, vai dar 65 calorias. Um chocolatinho, um snack, sei lá, 150. O mel é menos, né? O mel são pareados, mas muda muito pouco. Muda pouco. E o doce de leite é ideal consumir antes de fazer academia? É que ele também tem, assim como o mel, assim como uma geleia, essa aplicabilidade. Basicamente porque ele só tem carboidrato. Então, quando a gente está sem tempo para comer, para treinar... Exemplo, você vai treinar em meia hora. Não é bom você comer pão com ovo, uma banana com aveia. Porque tudo isso demora para digerir. Então, quando a gente não tem tempo, aí que entra o gel até que a gente estava falando também. A gente tem que ter um carboidrato de rápida absorção e de fácil digestão. E aí o doce de leite é uma ótima opção para isso. Então, por que a gente está vendo aí esse hype do doce de leite, né? É bem legal. E o pós-treino ideal seria um whey ali? Putz, não. Não? Vamos supor que você... Seria a proteína? Então, depende. Vamos imaginar que você vai treinar das 5 às 6 da tarde. Tá. E aí você chega em casa e janta. Então, o jantar é o seu pós-treino. É o pós-treino. Entendeu? Depende ali do... Então, antigamente, eu me lembro, ainda na faculdade, que na última série da musculação eu já fazia meu whey. Que você tinha que tomar na hora, porque agora que o meu músculo tá ativo, que ele vai absorver. E assim, se desprender disso dá uma paz. Porque, na verdade, como eu disse há pouco tempo, ganhar massa muscular é a longo prazo. Então, não importa ali a hora do whey ou da proteína. O que importa é como que vai ser isso ao longo do tempo. E daí é como se fosse uma luz acesa. E não tem que ficar apagando ela e acendendo o tempo todo. Tem que deixar ela mais acesa. Né? Que seria essa síntese de proteína. Então, assim, no meu caso, eu treino de manhã. Das 8 às 9. Se eu chegar em casa às 9h30, 10 e comer, tipo, lá, pão com ovo, atrapalha meu almoço. Então, você fica tranquilo, né? Bebe uma água. Não, aí eu uso whey. Ah, tá. Daí você Aí então eu tomo whey com leite, uma fruta e tal. Por quê? Vai me saciar, mas não vai atrapalhar meu almoço. Então, cada rotina vai ter aí um ajuste mais inteligente pra ser feito. Entendeu? Tem muita gente que busca o emagrecimento, mas tem muita gente que busca engordar também. Sim. Que eles querem comer mais, né? Você atende esse Ficar público... forte. Ficar forte. Sim, né? A famosa hipertrofia, né? O ganho de massa muscular. E sabe o que é interessante? A dificuldade de ganhar massa é equivalente, é igual a perder gordura. Tem gente que fala assim, mas é mais fácil ganhar músculo. Não é. Quem é falso magro aí sabe. Tenta ganhar massa pra você ver. Só não aguenta comer. É difícil. Por quê? Você tem que comer muito e treinar muito. Então, emagrecer, você tem que comer pouco e treinar muito também. Então, sim. Eu já acho difícil. que eu vi uma vez um vídeo do Léo Stronda.
que ele postou um vídeo no YouTube, o que eu como durante um dia. Deve ser muito, demais. come muito, assim, tipo, o almoço, o café da manhã, daí você vai ver, são 10 ovos ali só no café da manhã, entendeu? Imagina. O negócio é absurdo. Exatamente. E aí tem um ponto que a gente esquece muitas vezes quando chega no Nutri, quer ganhar massa, beleza. Isso é um mercado, você vai ter que comprar muita coisa. Imagina esses caras, o quanto não... Tô falando de investimento. É um investimento ali de mercado. Tem isso, mas tem que preparar, tudo mais. Então, assim, é legal pra caramba montar dietas pra ganho de massa muscular. Geralmente, a gente tem muito mais margem, né? Pra usar alimentos mais calóricos, inclusive. Só que é uma dificuldade importante isso em algumas pessoas. Eu não consigo ter uma rotina corrida, como vários aqui, de repente. Como que eu fico com marmita o tempo inteiro? Não dá. Então, vamos usar suplemento. Mas, putz, também tem uma hora que enjoa. Então, assim... Por isso que eu falo, uma dieta, ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser feita. Porque você sempre vai cair, né? Vai ter. Quer dizer, sempre não. No caso, assim, a maioria das pessoas não consegue ter aquela disciplina de todo dia. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, por isso, quando você cai, você tem que voltar. Eu diria e não desistir, né? Uma boa dieta, você vai ter uma adesão no médio e longo prazo de, sei lá, 60%, 70%. Vai ter momentos que vai estar 100, 90, vai ter dia que vai ter 30, 40. Então, o ponto é estar linkado, você estar perto de um nutricionista que te assessore. Mas quando for viajar, faz isso. Ou não foi tão ruim isso que você fez. Ou, isso foi péssimo. Evite várias vezes. É mapear, portanto, os pontos cegos que a gente tem. Entendeu? Como você falou agora há pouco, você observa os hábitos das pessoas, né? Total. E é muito difícil mudar um hábito de alguém. E a pessoa mudar seu hábito, ela tem que ter muita força de vontade. Tem uma frase do Einstein que é a seguinte: é mais fácil quebrar um átomo do que mudar um hábito. Exato. É muito difícil. Exato. Esses dias, né, eu tô de online, tem uma cliente de São Paulo até, e aí ela falou bastante assim: eu tomo café da manhã na padaria e tal. Eu falei, o que você toma? Ela falou assim, como pão com... Peço ovo mexido e pão com manteiga. Eu falei, manda uma foto pra mim do pão com manteiga. Ela falou, tá bom. Pra ver o tanto de manteiga que tem no pão, né? Esquece. Ali já era. Falou, isso aqui já matou seu treino, já era. Então, qual que é o ponto ali? Às vezes, ela é esforçada. A pessoa tá fazendo certo, mas a dieta tá errada. Ela não sabe que o azeite é bom, mas é muito calórico. Aí pega a saladinha... Não, o azeite faz bem, a gordura é boa. Entendeu? E é isso que é legal. Quando a gente, né, encontra os pontos cegos, você fala assim, então eu preciso tomar cuidado. Exemplo, em um hambúrguer, não é o pão o problema. Você tem batata frita, maionese e cheddar. Só gordura. Isso é muito mais calórico do que o lanche inteiro. A massa de uma pizza é o menos calórico, o recheio que é o problema. É o queijo, né? Porque a quantidade é grande de queijo ali. Queijo, calabresa, exemplo, e já vem com azeite na pizza. Mais azeitona. 4 itens gordurosos versus a massa. Aí a pessoa fala assim, eu não como a borda. Não faz sentido. A borda é o que menos importa, né? É o que menos importa. E é o que tem que ter, exemplo, num parmegiana. O arroz de um parmegiana é o que menos engorda. A pessoa vai lá e come pouco arroz. Você vai ter mais batata e mais carne empanada. Eu acho que o mais essencial de passar no nutricionista é isso. É você enxergar esses pontos que você não conhecia. Porque quando eu fui no Nutri, né? Que eu passei algumas vezes. Eu descobri ele pelo meu Instagram. Aí. Apareceu no patrocinado. Eu falei, deixa eu ver o perfil dele. Aí eu vi, adorei os vídeos. Aquela coisa que você fica rolando o feed assim. Sim. Você fala, cara, gostei desse vídeo, gostei. Adorei o conteúdo dele. E isso que fez eu ir... ser uma cliente, entendeu? Ir atrás dele, entendeu? E aí, nisso, eu descobri também... Algo que eu descobri antes desse Nutri, eu descobri o suco de laranja. Eu pensava que eu tava arrasando. Nossa, tô sendo super saudável. Eu querendo emagrecer. Sim. Comia meu prato de almoço, mais suco de laranja todo dia. Antes desse Nutri, tá? Entendi. Isso. Aí ele falou, não... Eu descobri, né, que o suco de laranja é super calórico. É calórico. Porque são várias laranjas num copo, né? E tem gente que... Então, muitas vezes, as pessoas pensam que estão sendo saudáveis. Por exemplo, esse pão com manteiga. E não tá. Mas à tarde é só um todinho. Total, do exatamente. paladar infantil, né? Uhum. E quantas... Eu lembro da escola, que a gente tinha uma consciência de nutrição, ia palestrar lá... e o pessoal falava, gente, um todinho, eles ensinavam, é isso aqui, ó. E mostrava as colheradas de açúcar. Então, muita gente pensa que tá arrasando, não tem a consciência que tá... Exatamente. Falhando na dieta. É legal comentar que tudo isso tem aplicabilidade, né? Mas é que muitas vezes as pessoas comem de qualquer maneira. Então, por exemplo, o suco de laranja, ele é calórico, né? Porque a gente não vai conseguir definir quantas foram utilizadas ali. Mas, por exemplo, se eu não tenho uma pessoa que come fruta, é bom que ela tome suco. Até também eu dei uma palestra sobre isso, foi do leite e sobre suco. Por quê? Entre ter fibra e nutriente, é melhor ter do que não ter. Então, mas suco não tem fibra. Se você não coar, tem. A gente não perde as fibras por bater o suco.
Então, o ponto é, suco é uma coisa, aí tem néctar e refresco. As pessoas confundem isso. Néctar é de 10 a 30% fruta. O resto é açúcar. Refresco, que seria o pó, é basicamente só açúcar. Então, hoje a gente encontra suco de caixinha, que é 100% suco. Tecnologia. Aí são de excelente custo-benefício, inclusive. Então, se eu tenho alguém que não mora sozinho, como eu, vai perder fruta, não come salada, vamos tomar o suco. Só que vamos organizar a quantidade. Não vai ser uma jarra por dia, mas vamos organizar porque é melhor ter isso do que não ter. Exato. Tá? Assim como você falou do todinho, porque eu adoro todinho, hein? Inclusive. Nossa, e o melhor é aquele fundinho. O fundinho. Aquilo ali é muito bom. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que quer ganhar massa muscular, eu tenho facilmente dá pra usar todinho. Por quê? Todinho não tem gordura, que é o que mais engorda. E vai ter açúcar. Tem açúcar. Só que aí o nutricionista, conhecedor dos alimentos, evidentemente, né? Então é um seu nutricionista. Ele vai saber manejar esse açúcar. Então quando a gente coloca o açúcar de 5 a 10% do dia, não tem problema pra saúde. E é porque vai ter fibra, tal. Então, dá pra usar. Sucrilhos, cereal matinal, é legal pra quem ganha massa muscular. Porque é fácil de comer. Fala, come meio quilo de arroz. Você fala, não dá. Pô, vamos comer um sucrilhos com leite. O cara fala, pô, É bem mais fácil, Nossa, é uma delícia, eu amo. Então, e até assim, não quero ganhar massa, quero emagrecer. Depois do treino, a absorção de açúcar é 100% pro músculo. Então, se eu tenho uma mãe de família que vai treinar 3 vezes na semana, e ela gosta muito de todinho, por exemplo, ou um doce, eu vou pôr isso depois do treino. Porque depois do treino, a chance de engordar é menor. Eu não tô falando que não pode engordar, depende do dia inteiro. Mas a chance ali é menor. Então a gente tem na nutrição esses cenários no dia que são mais fáceis ou não para ter alguma coisa. Que não é tão saudável assim. Entendeu? Então, quando eu passei com o meu Nutri, o que acontece? Ele falou que eu poderia comer eu queria... Meta é emagrecer. Ele falou que eu poderia comer o que eu quisesse... Mas ele ia administrar dentro das minhas calorias, né? Então, por exemplo, chocolate 2 vezes 3 na semana eu podia. Uma pequena quantidade. E eu falei, caraca, que mundo maravilhoso. Porque você pensa que você não pode. Não, agora eu vou emagrecer, eu não vou poder colocar um chocolatinho na minha boca. Só que o que acontece? Se você não come aquilo que você gosta e você restringe... Aí é muito mais fácil ter uma compulsão, né? De quando você vê um chocolate, querer comer tudo. Né? Exatamente. E te fala, ai meu Deus, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. Fica um tempão. Aí quando você tem uma oportunidade, sei lá, você vai numa festa e quer comer todos os brigadeiros. Exatamente. Tipo assim, você descontrola. Você tem um gatilho, exatamente. É, um gatilho. A gente brinca, né? Que todo não diz um sim. Vou atender você. Eu falo assim, não coma isso, você sai e quer comer. Né? É meio que inconsciente. Então, qual que é o ponto? Tem margem pra isso. Porque o principal do emagrecimento é comer menos. Não é que são só calorias que importam, mas assim, se você comer bem, mas for a mais, você vai engordar. Então você tem que comer menos. Comer menos. Mas às vezes tem que comer mais. Por exemplo, se você trocou uma fruta calórica por um melão, que é menos calórico, aí você pode comer mais do melão. Isso, então você comer menos no total. Da caloria. Da caloria. Só que tem alimentos que eles rendem mais. E daí você pode comer mais aquele alimento. Pode comer mais. Exemplo, 4 colheres de arroz, dá 100 gramas mais ou menos, e tem a mesma caloria que 240 de batata cozida. Então, assim, purê... 3 colheres de arroz tem... 4 colheres de arroz, tá. Equivale a 8 de batata. Inglesa. Aquela colher de sopa ou a maior? Sopa. Tá. Então, como eu te disse também há pouco aqui, uma banana e uma caixa de morango. Melão também pouquíssimo calórico. Melancia e tal. Então, tem alimentos que rendem mais e tem alimentos que rendem menos. Tipo, 20 amêndoas, 20 amêndoas equivale a 3 nozes. 20. Então... Por isso que o nutricionista hoje, ele vai conseguir fazer uma pessoa emagrecer sem passar fome. Entendeu? Abóbora. Eu quando eu quero secar, eu já falo pra minha ajudante, ó, vamos fazer a batata e a abóbora. Porque 100 de arroz é 300 de abóbora. Assa abóbora, faz tudo de abóbora. Tipo, você dá um volume gigantesco. Você põe folha livre. Sei lá, uma carne moída. Porque a gente sacia com o olhar também. Se olha seu prato, fica enorme. É comum, portanto, a pessoa fala assim, Thiago, mas é sério isso? Eu vou emagrecer? Falou, sim. Porque ter mais volume não quer dizer que é mais calórico. Entendeu? E tem isso também da quantidade dos talheres também, por exemplo. Tem muita gente... Eu perguntei qual colher, né? Tem muita casa que não deixa colher de sopa no arroz. Deixa aquela colher grandona. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Com madeira. E também que se você faz muita quantidade, é muito mais fácil você comer mais, né? Se você tem aquela casa que faz um... Total. A influência das pessoas também, né? Com quem você anda. Isso é uma coisa interessante. Isso é muito comum, não é uma regra, mas é muito comum com obeso. Comer com prato fundo.
Putz, você nem vê, o negócio vai afundando ali que você nem sabe? vê. E com colher, não usa garfo e faca. Não, aí tô falando de pessoas gerais. Então, muitas vezes eu pergunto, assim, mas você come com garfo e faca ou colher? Tem gente que fala assim, às vezes, eu como com a colher. E depois se fosse uma pá, né? Ó, é muito mais fácil jogar mais. E o Daí prato fica quase um balde. São perguntas importantes. Você come em qual prato? Prato fundo? Vamos trocar o prato. Porque você não chega nisso numa consulta, você fica pensando em cálculo, não sei o que, o Nutri, né? Então, são perguntas simples, que mudam muito. Você mostra com quem? Eu mostro com a minha esposa. Ela tá acima do peso? Tá. O que ela come? Porque, o que ela come vai estar na casa, vai comer. Então é complexo. Por isso que nutrição, como eu disse, né, não tem que ser 8 ou 80. Tem que ser algo real. E muitas vezes o ambiente vai influenciar, né? E aí eu, como eu tenho muitas mulheres, geralmente eu também ouço assim, pô, Thiago, mas como que eu posso, na quinta-feira, na quinta nobre com meu marido, tomar o vinho lá com ele, que é importante? Eu falo, então beleza. E comer um queijinho mais gordo, sei lá. Então eu falo o seguinte, ó, nesse dia a gente não vai errar nas fibras. Porque fibra reduz a absorção de gordura. Então, o que é fibra? Salada, feijão no almoço. 2 frutas no dia. Então, aveia. Então, vou aumentar a fibra. Beleza? Nesse dia, você não pode errar na água. Porque vinho desidrata com álcool. Então, a gente aumenta a hidratação. E aí, nesse dia, se no almoço você conseguir trocar uma carne bovina por um frango, por um peixe, é melhor. Porque é mais magro. Vamos deixar a margem de gordura para noite. Que vai estar no queijo e vai entrar o vinho. Pronto. Eu fiz um jantar ser mantido com o marido, não sei o que, tipo, ajudei eles ali, mas eu propus o que? Ajustes no dia que vão ajudar isso a acontecer. Nada melhor como planejamento, né? É o planejamento. E veja, não falei algo difícil de você fazer. É mais falar assim, ó, você precisa comer mais salada nesse dia. Você tem que fazer isso. Porque são coisas óbvias que a gente não faz. Óbvias. Uma coisa óbvia que eu costumo fazer, que eu vejo que as pessoas não fazem, por exemplo, se eu vou num evento, eu mando mensagem pra saber se vai ter um lanchinho ou não. Porque senão eu levo na minha bolsa. Boa, isso entendeu? É bom planejamento. É, planejamento, pra eu saber se vai ter ali alguma coisa ou não. Porque eu também não passo fome, né? Por questão de... Eu fico com hipoglicemia. Sim. Começa a tremer, aquela coisa toda, né? Eu tenho que ter comida. Então, se eu vou fazer uma viagem, sei lá, onde eu moro até São Paulo, 1 horinha, tem que ter algum alimento pra mim ali. Com certeza, Então, né? é aquela coisa, mandar mensagem, saber o que vai ter de comida, se não vai ter. Porque tem gente também que, ao contrário de mim, que eu fico um tempo sem comer, eu começo a tremer, fico nervosa e tal, essas coisas. Tem gente que passa horas sem comer porque esquece. Nem sente a fome. Eu, às vezes, faço isso. Sabe? Então, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? A vida é real. Então, assim, às vezes a gente acaba, né? Esquecendo, mas é algo de sempre se ter no radar. E nesse cenário, achou legal isso. Eu sempre também pergunto, ou meio que tento descobrir, né? E assim, geralmente nesses coffees e tal, não tem fruta, né? Geralmente é só... eventos, né? Assim, a grosso modo é muita porcaria e tal. Então, eu lembro assim, na faculdade, eu levava fruta pra comer, ou até mesmo, sei lá, uma panqueca que eu fiz à tarde. Isso é inviável, mas na faculdade eu levava. E é muito de você quebrar esse preconceito. É um preconceito mesmo. Porque se você, pô... Aí eu me lembro de levar um dia uma panquequinha de banana que eu fiz e tal. E aí me zoaram, tá? Pô, Thiago, vai andar com pote e tal. Eu falei, cara, esse negócio na fedido época da do meu escola, lado. eu levava batata doce e arroz. Não, batata doce e frango. E às vezes cenoura também. Batata. Olha aí. E eu comia no banheiro, porque eu tinha Parabéns, hein? É, você viu, né? Eu comia no banheiro. Porque eu tinha vergonha também de comer na frente dos outros. Vendo? Olha, Então... olha o... Porque é isso, a cultura também faz uma pressão em você, né? Exatamente. Então, assim, é o que eu falo muito lá no Insta. Meu, pense em você, hein? E lógico, você se sente bem com isso? Porque às vezes você está no escritório, não dá pra você levar um negócio. Então, né, tem tudo isso, né? A ambiência também. Mas é importante se organizar. Eu mesmo, aqui na minha mochila, tem, pô, se ela tem whey, tem barra de proteína, tem umas coisas. Se precisar, tá ali. Né? E quando isso fica importante, faz mais sentido, entendeu? O tanto de que você dá de prioridade na tua vida, né? A alimentação. Total. E tem muito documentário também na Netflix, que fala sobre isso, né? Já assistiu alguns, com certeza já, né? Da tua área. Você é de acordo, assim, com esses documentários? Você acha que tem um ponto de vista muito deturpado? A maioria, assim, é bem complicado. Porque, na verdade, assim, nem falando de algum em específico, a ideia do documentário é você ter ali uma informação muito rasa, porque não dá pra se aprofundar muita coisa. Como eu fiz faculdade de rádio, TV e internet, eu lembro que teve uma matéria que a professora falou assim, que documentário é um ponto de vista sensível do mundo. Bom, perfeito. Muito bem colocado. Então é um ponto de vista, porque tem muitas pessoas que radicalizam. Assiste aquele documentário, aí finalizou, não. Agora
parar de comer carne. Exatamente. Polêmico que eu falei. Mas eu vejo muita gente que, por conta do documentário, fala, não vou comer carne. E assim, beleza, você assistiu esse conteúdo, mas você pode buscar outros pra você ter a tua opinião formada, né? Exatamente. Então a ideia ali, né, é defender um lado. Dificilmente você vai ter um documentário, talvez tenha, imparcial. E assim, qual que é o ponto, né? Esses que hypam mais, a gente acaba vendo depois pra comunicar, né? Muitas vezes aparecem uns estudos assim na tela, tal. A gente vai buscar esses estudos, não fala exatamente aquilo, né? Ou extrapola. Eu lembro que eu vi um que fala assim, não, porque o Jackie Chan come tal coisa, o Hamilton come tal coisa e tal. Porra, os caras têm chefe de cozinha na casa. Não dá pra você comparar, né? Quer dizer, então, tem algumas questões meio óbvias, assim, que a gente esquece um pouco, sabe? E assim, não dá pra comparar o que deu certo pra mim e pra você. Por isso que é importante você ter um cuidado ali individual, né? Então, os documentários, assim, eu geralmente falo assim, ó, se você curte assistir, beleza, mas não... Cuidado com isso, né? E aí, vamos conversar aqui na consulta pra gente alinhar. Porque a gente tem muito hoje o quê? Muita informação. Só que o ponto é como a gente faz essa informação virar um conhecimento. Eu falo assim, cara, que é bem diferente a informação do conhecimento, né? Exatamente. Como Viver até o 100, você assistiu esse ou não? Ah, legal. Das Blue Zones, né? A gente tem 5 lugares no mundo que existem pessoas mais longevas, né? E nesses lugares, inclusive, eles comem predominantemente carboidratos. É legal citar isso. Só que aí é todo um contexto que não dá pra replicar em São Paulo. Você tem acesso próximo de você, num raio de 5 milhas, não sei quantos km vai dar isso, a uma igreja, a um bom mercado, você tem menos poluição no ar, você tem um ambiente de menos estresse. E você anda mais pra esses locais. Você não precisa pegando carro, você faz andando. E são muitas subidas, são mais ativas. As pessoas são mais ativas. Entendeu? Então, o nosso desafio é como criar, vamos dizer assim, mini Blue Zones, que é o nome disso, né? Zonas azuis, na nossa vida. Né? Sim. Uma vez, eu lembro de uma história, uma professora me contou que ela foi num congresso na Alemanha e ela chegou cedo no congresso, né, tal, e estava sem carro, assim, na frente. E a galera parou um carro atrás, um quarteirão atrás. E ela perguntou, por que vocês não vão parar o carro aqui na frente? Aí disseram assim, não, mas a gente chegou mais cedo. Vamos deixar as vagas à frente pra quem chegar atrasado. Vamos andando. Assim, cara, quem que faz isso aqui? É uma Quem questão... que para um quarteirão antes do mercado pra você andar um quarteirão a mais? Você não faz isso, eu não faço isso. É uma questão cultural, né? Cultural, total. Porque, por exemplo, tem países que as pessoas não veem lógica de ir de carro até a academia. Se ela é perto, você vai andando. Exato. O Brasil, não. O brasileiro vai de carro até a portinha da academia pra entrar. Exato. Não é? E aí entra a segurança, né? É complexo. Tem todas essas questões, Então, né? eu moro no interior, né? Pelo menos por enquanto. Então, lá é mais tranquilo você fazer isso. São Paulo, será que dá? Depende do local de São Paulo. Exato. Então, é legal, porque minha avó, quando ela queria um lanche, ela andava até a praça pra comprar. Hoje você pede um iFood. Então, na verdade, desde a Revolução Industrial, a gente tem trabalhos que mostram isso, o nosso nível de atividade física, o andar, tal, só cai. E cada vez mais vai cair. Então, exemplo, eu treino uma vez por dia, 1 hora. Isso talvez não seja suficiente se eu tiver uma rotina muito sedentária. Então, de que maneira que a gente consegue, né? E aí é uma provocação, assim, aumentar o gasto calórico natural. Subir uma escada no prédio. Eu moro no 9º andar, só subo de elevador. Então, mas tem gente que faz isso. Tem pessoas que trabalham, fazem home office, mas ficam um pouco mais de pé. Sei lá, mesa que levanta. São possibilidades, é difícil, mas de que maneira a gente consegue ter um dia que é um pouco mais ativo? Dentro da tua realidade, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Sobre a questão do açúcar. Vamos Boa. lá. Eu vi uma pergunta. Pode ficar à vontade. Secou, hein? Ó, vamos lá. Sobre o açúcar. Quais são as consequências a longo prazo do consumo de açúcar para a saúde humana? Se em excesso, BO. É importante isso. Se em excesso, você vai ter ganho de gordura. Vira um pouquinho aqui só pra... Aí. Ó, se em excesso, você vai ter ganho de gordura no corpo como um todo. Você vai alterar seus exames. Você vai inchar. Você vai ficar letárgico, ficar mais cansado, mais para baixo. Se em excesso. Se não tá em excesso, você vai ter mais energia. Basicamente isso. Aí é importante comentar o seguinte. Esse açúcar, eu entendo que você está dizendo que seria o açúcar de mesa, né? O açúcar branco. Então, esse açúcar branco, quanto menos, melhor. Porque a gente já tem açúcar, né, nos alimentos, né? Nas frutas, né? No próprio arroz, feijão, no pão e tal. Então, esse açúcar que a gente fala de adição, quanto menos, melhor, tá? Só que, como eu disse, isso que eu vou falar, não sou eu, é a OMS, Organização Mundial de Saúde, tá?
existe um guideline, um norte, assim, um principal estudo para isso. Para adultos e crianças, quanto consumir de açúcar. Então, assim, se estiver de 5 a 10% das calorias totais, ok. Então, quem que vai saber fazer isso? O Nutri. Tá? Então, assim, olha que interessante. Se eu como 5% do meu dia em açúcar, eu não sou menos saudável do quem come 0. Isso é legal. Os estudos não mostram o que é melhor. 0 ou 5. E quem come mais de 10%, isso é ruim. Entendeu? Então, o açúcar, se em excesso, ele vai ser um problema. Se não tiver em excesso e tiver num contexto adequado, individual, tranquilo. Boa, pergunta respondida. Vamos pra próxima aqui. Tem mais uma. Por que o sono de qualidade... Essa daqui é da caixinha de perguntas do meu Instagram. Por que o sono de qualidade é importante para a nutrição humana? Porra, olha que interessante. 1/3 da vida a gente passa dormindo. Que loucura isso. Então, vamos supor, aqui é igual sua bisavó, né? É isso? A minha avó, uhum. Sua avó de 97 anos. Isso. 33 anos ela tá dormindo. Se fosse contar. Meu Deus. Olha que louco, né? Então, sono é uma condição que a gente fala assim, sine qua non. O que é isso? É inevitável. Você vai ficar 2, 3 dias sem dormir, mas você dorme. Então, é fundamental. Pra você ter uma ideia, quando a gente dorme pouco, então você vai acordar cansada, certo? Isso aumenta a fome. Então, uma noite mal dormida... Porque você confunde o sono com a fome, não é? O que acontece é o seguinte, o nosso corpo fala assim, vamos aumentar a grelina, que é o hormônio da fome, porque comer mais, tipo uma feijoada, você quer fazer o quê depois? Dormir. Entendeu? Porque pesa. E na verdade não é só isso, né? Mas pra ficar didático. Como a gente dormiu pouco, isso é um estresse. E quem que reduz o estresse, que a gente tá falando também mais cedo? Comer. Comer. É um dos pontos, né? Um prazer. Então, dormir pouco ou dormir mal aumenta o apetite, por exemplo. Né? Dormir pouco ou dormir mal faz com que a gente tenha menos chance de ganhar massa muscular. A gente não tem um aumento de TH, né? O hormônio do crescimento, que é durante o sono. Quando a gente dorme mal, você tem um dia onde sua cabeça não funciona legal. Você não consegue ter insights. Eu tô aqui e fico... Não dá, não vai. Ficou letárgico. Então, assim, sono é fundamental. E hoje também, cada vez mais, a gente dorme menos, né? É difícil dormir 7, 8 horas por dia. Né? Então, isso é bem complexo. E nessa dificuldade, acho que é legal comentar aqui, vale os cochilos. Porque, durmo até, às vezes, médico. Thiago, eu durmo 4, 5 horas do plantão, não sei o quê. Para essas pessoas, é importante que ela, se der, né? Tenha cochilos no dia. Mas quem não consegue ter cochilo, o ideal é dormir direto, né? Mas quando não dá... Vamos para a próxima pergunta. Quais seriam as dicas nutricionais na prevenção da diabetes tipo 2 nos jovens e adultos? Importante, hein? Primeira coisa, acho que nem entra nutrição, é você treinar, se ser ativo. Porque quando a gente é ativo, o nosso músculo, parece um forno. Ele é o principal forno que pega açúcar. Então, quando você está usando o seu músculo, você está tendo sempre uma captação de açúcar importante. Então, a primeira coisa é você ser ativo, ativa, tá? E aí, aqui eu tô falando assim, desde você andar com o cachorro a fazer dança, não precisa ser musculação, mas faça alguma coisa. Pensando na dieta, é você ter um consumo, primeiro, adequado de água. Olha que interessante. Porque a massa muscular, que é o principal forno que eu falei, é 80% água. Se eu tenho um forno sem lenha para queimar, ele vai queimar menos. Qual que seria a lenha do músculo? Água. Então, o músculo tem que estar muito bem hidratado. Então, tomar bastante água. Simples isso, né? Mas acho que é bacana a gente mostrar o porquê. Na dieta, ter um consumo adequado de carboidrato. O que é isso? Nem mais, nem menos. Cada um vai ter uma demanda. E como a gente chega nisso? A partir de quando você treina, da sua idade, do seu sexo ou peso. Desses carboidratos, Isa, é importante vocês aí comerem fibra. Porque fibra é um carboidrato que a gente não digere. Então, você vai comer a fibra, ela não fica. Ela vai embora. Número 2. Entendeu? E aí, vamos supor, se eu comer um brigadeiro. O brigadeiro aumenta muito a glicemia. Por exemplo, doce. A fibra fica no meio. Então, o brigadeiro, ele bate e cai. A glicemia sobe menos. Se eu tenho menos pico glicêmico, eu tenho menos risco de diabetes. Entendeu? Então, não dá para controlar a glicemia sem exercício e sem comer fibra. E toda a fonte de fibra é um carboidrato. Ou predominantemente falando. Sobre esse pico de glicemia, a salada de fruta causa mais o pico de glicemia do que você comer uma fruta. Sim, mas é porque aí você vai ter mais fruta ali, né? Geralmente uma porção de salada de fruta tem mais. É pela porção, então, não é pela mistura. Ter várias frutas que vão causar o pico glicêmico. Não necessariamente, porque tem frutas que aumentam menos a glicemia. Aí é o total. Entendi. Então tem 2 conceitos aí. A carga glicêmica é o total de carboidrato de um prato. Então a carga glicêmica de uma salada de fruta é maior. O índice glicêmico é o quanto um alimento aumenta.
Entendeu? Então ali você vai ter mais carboidrato na salada, geralmente. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela comeu um doce ali e deu um pico glicêmico. E ela sai pra uma caminhada após dar esse pico glicêmico. Porque ela tem aquele aparelho, sabe? Entendi. Aquele sensorzinho. Ela caminhou, porque ela falou, meu Deus, subiu. Ela dá aquela volta, abaixa o pico glicêmico. É melhor ela fazer, durante o dia dela, uma caminhada de 1 hora... ou ela dá essas voltinhas após comer? Pô, os dois cenários são legais. O ponto aí é o que é mais viável. Tem até trabalhos que mostram que se você não consegue treinar, eles até chamam assim de treinos snack. Tipo, seria assim, faça mini treinos, né? Então, caminhe, faça flexão e tal. Que basicamente tem a ver com o que eu falei no início. A contração muscular capta essa glicose. Então, se a pessoa consegue treinar e ainda assim ser mais ativa, é o mundo ideal. Mundo ideal. Adoçante, tem o recomendável? Que é mais saudável? Então, primeira coisa, acho que é bacana dizer o seguinte: os adoçantes são seguros. Primeiro ponto. Não causa câncer. Todos os adoçantes que a gente tem disponíveis são seguros a partir de vários estudos, Anvisa, a EFSA, que é dos Estados Unidos, aliás, da Europa, desculpe, pela USDA dos Estados Unidos e tal. Então, assim, são seguros. Qual é o melhor? De verdade, o melhor é aquele que você aceita mais no paladar. Porque no frigir dos ovos é tudo meio que igual. Tem alguns que são artificiais, tem alguns que são naturais. Tipo, stevia é natural. Mas você vai usar pouco. Então não muda nada. É igual assim, qual que é o sal é melhor? Sal rosa ou sal normal? Tanto faz o Só sal. se for a longo prazo, né? A pessoa durante a vida inteira consumir determinado. Então, mas no caso do adoçante não muda, porque Não muda. a gente tem um limite muito alto. Tem estudos mostrando que se a gente usasse mais de 200 sachês de sucralose por dia, durante a vida inteira, não tem problema. Em termos de segurança, de toxicidade. Então, adoçantes, assim, é um avanço tecnológico muito grande. É uma alternativa muito boa para quem tem diabetes, para reduzir o consumo de açúcar, para perder peso. É ótimo. Agora, qual que é melhor? Eu, por exemplo, não gosto de xilitol, porque, como eu disse aqui, fermenta. Então, se for usar, usa um sucralose, que é o mais comum, tem tudo que é lugar, e o meu paladar está mais adaptado. Entendeu? Agora, um doce. Eu prefiro um doce com açúcar. Pelo gosto do açúcar. E eu treino, então esse açúcar não tem problema. Certo? Então, adoçantes são seguros e o melhor é aquele que você gosta de usar. Tem uma outra pergunta também, pedindo dicas para o que comer de café da manhã. Um café da manhã saudável. Eu diria que assim, um café da manhã saudável, ele tem que ter fruta. Pô, fruta é sensacional. E aí, assim, se possível, adicione uma fonte de proteína. Então, pode ser o leite, como eu disse, né? Pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser, se você não consegue comer algo sólido, uma proteína em pó, né? Pãozinho, não tem por que tirar. É que depende de cada pessoa, mas vamos supor, um café da manhã super legal. Uma fruta, mamão. Pãozinho com um queijo. Ou um pão com ovo e uma fruta. Tiago, eu não consigo fazer isso. Vamos trocar de roupa no ovo. Whey com leite, pão com manteiga. Então, assim, basicamente você ter, se possível, uma fonte de carboidrato, proteína e gordura. O ideal é ter proteína em todas as refeições? Não necessariamente. Se der para ter, isso é positivo em termos de saciedade. Mas, geralmente, as pessoas não comem proteína de manhã e à tarde. Não é cultural no Brasil você comer carne cedo, né? E aí não aguenta mais o ovo. Por isso que eu falei do iogurte, do próprio proteína em pó. Mas quando dá pra gente colocar em todas, isso em termos de fome é melhor, tá? Mas, por exemplo, se eu não conseguir te dar proteína à tarde, eu vou aumentar no almoço e no jantar. Então, esses aumentos adjacentes à tarde vai fazer você ficar sem fome à tarde. Então, por isso que é muito de trocar ideia com o Nutri, real, assim. Tem gente que chega e não fala direito. Ele mente pra meio que o Nutri achar que ele tá indo bem mesmo. A ideia é saber, sabe? A real. Osso, cara, qual que é o seu BO? O que você come, então? Então, quanto mais conexão a gente tem com o cliente, mais a gente consegue ajudar. Ansiedade e depressão tá relacionado às vitaminas? Tem a ver. A nutrição, é bacana trazer isso, assim. Ela não trata nada. Você não vai tratar um depressivo com dieta. A nutrição, ela faz parte do contexto, né? A nutrição, ela é uma ciência que age na prevenção. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem ansiedade. Na dieta, eu não vou ter restrições. Eu preciso identificar com o psiquiatra aí ou com o psicólogo quais são os gatilhos que dão ansiedade naquela pessoa. E às vezes é assim, porque fez, sei lá, tá com 30 anos. Então passou com X nutris na vida que tiraram o doce. Então acho que não pode. Ela fica ansiosa, ela come o doce. Então o que eu vou fazer na dieta? Vou pôr doce.
mas eu vou pôr dose de uma forma estratégica. Então, geralmente, no indivíduo com depressão e ansiedade, a gente não vai ter uma dieta com restrições. A gente vai ter uma dieta, muitas vezes, que naquele momento nem mira emagrecer. É fazer a dieta não ser um gatilho para aquilo. Entendeu? Assim, porque o tratamento disso é terapia e remédio. Mudança de estilo de vida. Então, pôr essa pessoa para treinar, melhorar a relação com a comida. Não tem como falar assim, esse nutriente aqui é bom para depressão. Tem isso. Vamos tomar a coenzima Q10 que é bom. Não existe. Seria bom se fosse assim, mas é fácil, né? Pô, aí eu falo, toma isso daqui. Então, o nutricionista, ele vai agir indiretamente. Fazendo a dieta não ser mais um BO. Entendeu? E aí, lógico, quanto mais nutriente a gente come, melhor é, por exemplo, o quê? A nossa produção de neurotransmissores. Então, por exemplo, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente come, digere, absorve e usa. Então, se eu tenho uma dieta pobre em nutriente, que tipo de nutriente está chegando pro meu cérebro? Só porcaria. Então, isso influencia. Agora, se eu começo a comer melhor, né? Então eu tenho mais vitaminas e minerais, eu tenho uma saúde intestinal melhor. Isso ajuda no contexto da depressão e ansiedade. Mas a dieta, como eu disse, ela é secundária. Entendeu? Lógico, vamos comer bem, procurar comer bem sempre, mas não vai tratar. Entendeu? Tem um comediante, o Matheus Ceará. Ele fez bariátrica e não estava muito bem da saúde mental. Até que ele descobriu que estava faltando B12, estava muito baixo. Ele nunca tinha suplementado depois da bariátrica. Então a falta de B12 é um dos fatores que pode B12 causar... é importantíssimo. É porque dependendo do tipo de bariátrica, a gente pode acontecer, né, a retirada de uma parte do intestino onde você tem absorção de B12. E vitamina B12, que é a cobalamina, ela é fundamental para a vida. Tem em carne, frango... Isso, tem nas carnes. Então quem é vegano mesmo tem que suplementar. Né? Então, assim, é fundamental. E se a gente não tem B12, a gente tem uma inflamação que aumenta. Então, assim, é importantíssimo a gente dosar B12. É o que é interessante, quem menos tem B12 não é quem não come carne. É quem não absorve. É quem não absorve. Então, saúde intestinal é importante. E aí, quando a gente pensa em intestinal, tô falando de fibra e água, por exemplo. Lácteos, iogurte, que são os fermentados, né? Queijo é ótimo para a saúde intestinal. Carboidrato, as bactérias adoram carboidrato. Batata, Iogurte, arroz, entendeu? Então, quando a gente tem uma boa saúde intestinal, a gente está melhorando esses aspectos. Mas, sem dúvida, é que é bem específico, né? Fez a bariátrica, então, geralmente, você vai ter que tomar B12. Vitamina C, vitamina D, em excesso faz mal. E cada vez menos as pessoas estão consumindo, tendo menos. Tomando menos sol. Total. A gente aqui mesmo, né? Estamos aqui numa sala fechada. Então, a gente fica sem muito tempo, nem ver a luz do dia. Nem sabemos como que tá. Então, isso é um problema. Muito embora a gente mora num país tropical, a gente tá pouco exposto, né? Hoje ao sol. E aí, assim, na dieta é muito difícil, tá? Você ter, vitamina D. Vai ter que suplementar, se for o caso. Vitamina C já discorda um pouco, isso que é muito fácil de ter na dieta. É a vitamina mais fácil de ter. Só que aí, quando a gente não consegue deixar, né, a pessoa comer fruta e salada todo dia, quando não tem, portanto, um bom repertório alimentar, aí tem uma queda. E aí não vale tomar a vitamina C, não vale muito a pena. Porque todo suplemento tem 100%. Só que a gente não come zero. Então, se tomar 100%, é que você tem alguma coisa. E aí isso é um a mais, é um excesso. Excesso de vitamina C atrapalha o ganho de massa muscular. Aumenta a chance de pedra no rim, por exemplo. Então, o uso de vitamina... Tem gente que fala assim, vou comprar um polivitamínico aqui porque é bom. É bom pra saúde. Todo dia Às toma vezes lá é um comprimido. Às vezes é pior. Colágeno, vale a pena suplementar? Polêmico isso, né? Mas, assim, pra quê? Não. Não vale a pena suplementar colágeno. Vale a pena. Uma proteína completa é mais importante. Vamos lá. Sobre Ozempic, o que você pensa sobre? Então, isso é um medicamento, né? O nutricionista, ele pouco vai... Mas deve chegar pacientes pra você Não, que sim. tô aplicando. Eu tenho amigas que utilizam, amigas magras. Então, esse que é o problema. Vamos lá, né? O Ozempic é a principal, até agora, a principal droga de emagrecimento. Resultados nunca vistos antes. Então, é um remédio bom, funciona, é seguro. Só que o Ozempic vai emagrecer você? Não vai. Ele vai ajudar você a emagrecer, tá? Então, quando a pessoa toma Ozempic, o Nutri tem que saber por quê. O Ozempic, ele piora um pouco o intestino, então vai constipar. A pessoa vai ter náusea. Então, o nutricionista tem que adaptar a dieta para que essa pessoa consiga
tomar o medicamento até aumentar as doses, né? Sem ter tantos efeitos colaterais. E aí é importante trazer dois pontos aqui, mas de novo, isso é um medicamento. Indicação de Ozempic, obeso e diabético. Tô falando de alguém que tá acima do peso ou com uma comorbidade. A pessoa tá saudável. Quer emagrecer 2, 3 quilos, vai tomar Ozempic? Foi criado pra eles, né? Não foi criado pra todos. Exatamente. Igual se popularizou. E aí, qual que é o problema disso, dessa sua amiga, por exemplo? Assim como vários clientes. Como é? Porque a pessoa dá um jeito, né? Então, no Brasil, comprou, tomou Ozempic. Vai tirar a fome. Só que aí a pessoa vai comer muito pouco de tudo. Você começa a se desnutrir. Você começa a perder músculo. Porque vai treinar. Não vai estar saudável. Não come o mínimo, entendeu? Então, essa é a dificuldade. Porque como o Ozempic já tira a fome, se eu te dou mais proteína, eu arrebento com você. Porque você vai ficar com menos fome ainda. Então, você come muito pouco. E comer muito pouco é tipo o celular com bateria baixa. Você não aguenta. Entendeu? E uma hora vai parar o Ozempic e vai vir um rebote. Tem uma influencer, a Malu Borges, que eu vi que ela postou, apareceu no meu feed, que ela postou que ela tava fazendo uma viagem internacional, acho que em Nova York, eu não sei onde ela tava, mas apareceu num telão digital, assim, a propaganda do Ozempic. Bem grandão, mas, assim, pra todos. Bom, entendeu? Pra todos? Pra todos. Tipo, sabia aquelas ruas de Nova York que tem? Sim, tá. Então, isso mesmo. Então, tinha lá. Então, assim, o Ozempic é o melhor fármaco que tem, entendeu? O melhor remédio que tem, então não tem tabu. Pô, todo mundo tem que usar? Não, mas e quem tem indicação e puder investir? Ajuda, entendeu? Mas não é pra todo mundo. Esse é o ponto. E o açúcar vicia? Então, bom, a gente não tem dados que mostrem isso, né? O que acontece bastante é que existe uma cultura, né? E, por vezes, somado a isso, então, a gente mora no Brasil, o Brasil a gente come muito carboidrato. Tem essa questão de não pode. E aí isso causa piora a relação com a comida, e você quer comer mais, né? E aí lembrando, se conhece alguém, eu quero que você veja aí e comenta aí no chat, você conhece alguém que vendeu a bolsa, roubou o pai, aquela coisa, história de droga mesmo, para comprar sorvete? Para comprar bolo? Não existe isso. Então o que existe não é vício em açúcar. Existe uma pessoa que tem duas condições, né? Muitas vezes. Um transtorno alimentar, então ela compulsiva, por exemplo, come muito, e aí não é nem açúcar só, come muito de tudo. E impulsividade. Impulsivo é aquela famosa assim, eu vou ficar um mês sem açúcar. Beleza. Aí você volta depois de um mês comendo muito. Então a pessoa acha que tem compulsão, ela tá impulsiva, ela tá comendo aquilo sem saber, muitas vezes, como ajustar. E aí quando o Nutri adequa na dieta fruta, pão, arroz, adequa os carboidratos e água, geralmente a vontade de doce cai bastante. Porque na verdade o nosso corpo ele quer a glicose. Só que se você não tá comendo fruta, tomando água, tá onde que tem açúcar e água? No doce. O seu corpo vai fazer você comer mais isso. Entendeu? Você já trabalhou com pacientes que tinham transtorno alimentar, assim, bulimia, anorexia? Tenho pacientes assim. Tá crescendo cada vez mais o índice de pessoas assim? Difícil. Eu acho que, assim, talvez sim, tá? Não tem um dado técnico pra falar assim, tá ou não tá. Mas é bem difícil tratar, viu? Esses pacientes... Acontece muito na adolescência. Não é? Geralmente é que estoura-se, né? Ali na adolescência, ali uma transição importante, né? Muito acesso, julgamento, aquela coisa. Mas é muito difícil tratar. Você tem que procurar um nutricionista específico para isso. Geralmente, você vai ter que ter um psicólogo, um psiquiatra. E como eu disse, na dieta, não existe assim, qual que é a melhor dieta para quem tem bulimia. É uma dieta sem restrições e que a pessoa consiga fazer. Porque esses clientes, esses indivíduos, eles sabem muito nutrição. Eles ficam super em cima. Porque eles são, às vezes, né, bitolados naquele assunto. Então, eles buscam muito conhecimento naquilo e às vezes bitolam tanto do tipo... Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quem restringe demais ou... Enfim. Por isso que é bem complexo, assim. Eu tenho pacientes assim, mas geralmente eu indico até. Porque você tem que trabalhar muito forte com isso. O psicológico. E o Nutri não é psicólogo, né? Exato, não é? Vamos falar um pouquinho sobre você, sobre seu lado mais empreendedor. Me conta uma coisa. Fica à vontade. Eu vi uma caixinha de pergunta que você postou seu antes e o depois, assim, do seu visual. Verdade, põe a foto aí na tela. Vamos colocar a foto aqui na tela. Foi uma pergunta assim... Eu tenho medo de aparecer na câmera. E daí você falou, você acha que eu também não tinha? E colocou uma foto sua. Foi algo do tipo... Foi esses dias, foi esses dias. E aí, como que foi essa mudança na tua vida? Então, foi uma coisa meio que natural, assim. Porque eu tava lá dando as caras, como eu disse, me expondo e tudo mais. E
E eu percebi que, falei, bom, além, né, de repente tentar ser um bom nutri, eu preciso ser uma pessoa que as pessoas vejam e falei, bom, acho que esse cara pode me ajudar, né? A aparência vai contar um pouco mais. E aí... Você ficou mais vaidoso? Então, eu sempre fui assim, mais vaidoso, mas aí você começa a trabalhar, ganhar algum dinheiro, você começa a investir nisso, se você gosta, né? Exato. Então, é o que eu falo, não tem pessoa feia, tem pessoa que tem dinheiro e tem que não tem. Essa é a verdade, né? Até o seu fica bonito quando começa... Essa é a verdade. Então, eu comecei a ganhar um pouco, né? Alguma coisa. Aí eu me lembro, que louco. Eu atendi uma dentista. Aliás, uma dentista. E ela falou assim, Thiago, sabia que você tem um sorriso invertido? Falei, não. Ela, você fala, você mal almoça os dentes. E me mostrou ali... Isso que assim, ela até foi meio... Nem conheço a mulher, né? Quando me perguntei pra você e tal... né? Até assustou, assim. E ela falou assim, ó, quando você puder, investe num sorriso. Porque você vai vender mais. Você vai falar mais. É o cartão de visita. Olha como o feedback é importante, né? Isso que doeu aquilo. Eu falei, caraca, né? Aí eu fui ver como que eu poderia deixar um sorriso mais bonito. Eu falei assim, puta, tem que trabalhar, que é caro. E aí, enfim, fui lá... E eu me lembro que daí eu, né, eu tinha uma mordida torta, tudo zoado. E aí, enfim, mudei meu sorriso. E eu falei, nossa, eu exponho mais, assim. Eu fico, querendo aparecer, dar risada e tal. Foi numa consulta. E aí, assim, me lembro uma vez que eu atendi uma mulher que trabalha com imagem pessoal, tal, em São Paulo, inclusive. Ela falou assim, bacana o jeito que você se veste. Mas me deu uns toques. Por que você não usa isso e aquilo? Não combina isso com isso? E aí você vai, então, tá ali atento, né? Muito de observar também. Eu sempre gostei de seguir pessoas de diferentes áreas que tiveram algum tipo de êxito e sucesso. Falei, pô, esses caras estão alinhadão. Tô precisando de uma costureira. Eu sempre fui meio atento a isso, assim, sabe? Só que aí chegou um ponto que passou do ponto. Eu fui num alfaiate em São Paulo um tempo atrás. Cheguei lá, isso foi legal, né? Demorou pra passar com ele e tal, isso, aquilo. Eu cheguei lá e ele falou assim, Thiago, você ganhou dinheiro há pouco tempo? Você tá ganhando dinheiro há pouco tempo? O cara falou assim pra mim. Eu falei, acho que sim. Ele falou assim, porque você parece uma árvore de Natal, cara. Ai, Thiago. Cafona, cara. Você tá com grife do pé até o cabelo. E o cara acabou comigo, velho. Isso foi ótimo. Eu falei, cara, que graças a Deus que eu vou economizar com essas coisas. Então, muito importante, né? Sem ser 8 ou 80. Fazendo publi de graça, pô. Que isso, né? Foi... Estampado aqui Nossa, no tênis, cara, no que boné. coisa cafona, cara. E até, que interessante, né? Uma vez eu deixei meu cabelo crescer, lá atrás, e aí eu falei, eu falei, só eu tenho esse cabelo, desse jeito que ele é, sei lá, bagunçado, sei lá. E eu gosto dele, então assim, o cabelo, eu brincava com a minha avó que falava, né, que eu tinha cabelo de casamento, era batidinho de topete. Nada contra, eu falei, mas tu não tem esse cabelo, eu não quero ficar com esse cabelo. Deixa eu fazer um cabelo diferente aqui. E aí deixei, né? E aí, inclusive, quando eu conheci esse cara, que virou um colega lá em São Paulo, ele falou assim, cara, seu cabelo é legal, mas você tá cortando ele errado. Vai no lugar tal. Essa pessoa que entende de cabelo vai te explicar como deixar ele o que ele é. E foi isso. Então, fui ouvindo feedbacks e fui testando. Acatando, né? Fui acatando, Uma coisa bacana, achei legal trazer aqui. Eu nunca usei jaleco pra atender. Nossa. Por quê? No estágio, eu usava jaleco, né? E ficava todo fedido, feio lá. Eu falei assim, cara, não me sentia bem com aquilo. E aí, eu virei uma chavinha. Até uma vez no Instagram, eu vi alguém falando sobre isso, não me lembro quem. Que foi o seguinte. Pro meu cliente, eu dou o melhor. Inclusive no jeito que eu tô vestido. Então, e o jaleco não é a melhor peça do meu armário. Então, assim, eu nunca atendi de jaleco. E isso me fez, se eu não vou atender de jaleco, eu vou atender como, né? De moletom também não vai ser. Então, comecei a cuidar da minha imagem pra isso, né? E aí, hoje eu vejo que isso fez sentido e fez diferença, né? Total, E aí você conseguiu criar a sua autoridade nas suas redes ali, com o seu visual, não é? Eu diria que tô posicionado, né? Tá posicionado. Tem lado negativo e positivo, mas tá ali, né? A pessoa vai lembrar. E até brinco, assim, às vezes em eventos mesmo e tal. Alguns colegas falam, o Thiago chegou, porque aí parece só um cabelo andando assim, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Como que foi a experiência de participar desses eventos que você fez em São Paulo? Me fala sobre o que você falou lá, como foi. Bom, eu palestro já há alguns anos e tal. E nem foi a maior plateia que eu tive, né? Mas foi um evento muito importante. Então, é muito legal. Primeiro porque a sala, eu fiquei sabendo que estava cheia, não conseguiram entrar mais e tal. Então, fico muito feliz. E é um momento onde a gente está trazendo a prática, né? Então, a prática para o outro nutri. Então, tá ali em cima do palco tem uma responsa muito grande, né? E com o que você vai falar, mas assim, eu diria que é muito gratificante estar ali. Porque nesses eventos, geralmente, são pessoas muito mais velhas, né? Que eu era mais novo lá.
Você tem 26, 27? Vou fazer 28 esse mês, eu tenho 27. Tem 27. Então, assim, meus professores, referências do Brasil, do mundo, assim, da nutrição, estavam lá e eu junto, né? Então, eu fico muito feliz. No mesmo patamar ali, né, pô? Eu tava palestrando assim, também, claro que Thiago. é legal isso, né? Eu sei a posição que eu ocupo hoje, mas assim... até postei isso. Me mandaram, você é minha referência. Eu falei, referência foi quem me ensinou. Eu não sou referência, tipo... Eu sei onde eu tô, mas assim... e humilde. Não, mas assim, eu sei onde eu tô. Eu não tô pagando aqui. Sim. Mas assim, putz, meu, mas eu tô você começando. tá sendo uma autoridade, por mais que você já tenha uma quantidade de seguidores ali, uma galera que te segue, que te acompanha, não é? Sim, sim. Tem tudo isso. Uma construção, né? Eu diria uma isso. construção, dia após dia. Tipo assim, tô aqui... Se eu tô aqui é porque eu estive em Ombros Gigantes, acho que é isso. Exatamente. E aí, me fala mais sobre o seu curso. Então, a mentoria surgiu... Não é um curso, é uma mentoria. Essa é a palavra, a gente mentoria. tem um ano de acompanhamento e tal. E aí, basicamente, assim, qual que é o foco da mentoria, né? Eu fazer o Nutri sair do zero a 15 mil reais por mês. Em 2 meses, né? Então, a gente tem todo um passo a passo, um método que, se a pessoa executar aquilo, ela vai conseguir fazer esse faturamento. E aí, o problema que a gente criou foi os caras que fazem muito mais do que isso. Então, a gente vai lançar agora também, até um spoiler aqui, a mentoria avançada, né? Que é para quem tá acima disso, ou bem mais acima disso. Mas basicamente na mentoria eu abro os bastidores do meu consultório. O que eu faço, como que eu atendo. E não é só sobre atender. O que eu faço em termos de network, o que eu faço em termos... O que eu fiz, né, para palestrar nesses lugares. E não tem certo e errado, né? É a minha história. Então falou, isso aqui deu certo para mim. Eu errei nisso, então não faça isso. Ou faz sentido para você, eu faço desse jeito. Então eu abro os bastidores mesmo de tudo que a gente faz. E hoje é um ecossistema, né? A gente tem encontros de dúvida, aula... Pô, tem suporte, comunidade, tem tudo. Então é um ecossistema onde o Nutri vai entrar. Eu falo, não é um curso de teórico. Eu não vou te ensinar a calcular dieta só. Eu vou te ensinar a pôr dinheiro no bolso. É basicamente isso. E você, além de nutricionista, tem esse entendimento de marketing digital. Porque não basta só ser nutricionista hoje em dia, não é? Eu vejo que você tem um conhecimento ali do marketing digital. E eu vi já você falando uns termos técnicos nos stories, né? Então, né? Eu acho que o ponto hoje, não sei a sua área aí, mas o mercado ele tá cada vez mais profissional. Né? Então, assim, para você se manter ou você tá posicionado, você tem que estar além da sua área. Então, assim, só um Nutri que faz uma boa dieta só, ele tá fora do mercado. Porque hoje não é só você fazer uma boa dieta, você tem que se comunicar bem. Você tem que saber se comportar, você tem que saber estar nos lugares. Você tem que entender aonde que tá as pessoas, elas estão na rede social. Então, como que eu tô lá me relacionando de uma forma diferente, captando o cliente? Quer dizer, tem outros saberes, né, que tem que estudar. A faculdade não ensina a gente a vender consulta. Não. E como que o cara vai trabalhar? Então... Né? A faculdade coloca que é errado você cobrar, sei lá. Eu fiz pública, então você sai meio que achando que é um pecado você cobrar, sei lá. Então, é toda uma mentalidade, né, que você tem que mudar, virar essa acho. chavinha, né? Na minha opinião. E assim... treinar o que a gente chama de soft skills, né? Habilidades, além de, tipo... Tem que falar assim, sou esforçado. Tá, mas... Por mais esforçado que você seja, você não vai plantar um coqueiro no deserto. Não dá. Não tem como, né? Então, você saber onde você tá, com quem que você tá, né? De que maneira você pode ter, por exemplo... Eu sempre fui uma criança... Você percebeu aqui, não pode falar. Então, na escola, quando tinha trabalho pra apresentar, eu falava, eu quero, tal. Tipo, sempre foi assim. Eu também. Né? Aí, estamos aqui. Então, eu percebi que a minha oratória é uma coisa que, se eu treinar, ela pode ser uma arma pra mim, poderosa. A sua comunicação. Exatamente. Então, eu falei, pô, eu consigo desenrolar muito, assim. Então, sempre foi assim. Então, eu falei, bom, eu vou treinar isso. Então, fono, tal, e de que maneira eu consigo aumentar meu repertório, né? Enfim, de palavras. Buscar ali, evoluir. Evoluir. E isso, na nutrição, fez total diferença. Entendeu? Eu fui palestrar agora e lá no evento, saindo do evento, já fechei mais palestras. Pô, não te conheci, eu conheci tanto que lá. Você se conecta, você tá num ambiente de conexões ali. Exatamente. Pra conhecer pessoas. Esses saberes é importante, o desafio é como que a gente consegue treinar isso numa rotina cheia. Né? Então, dá espaço para isso. Né? Ser mais criativo para pensar em conteúdo. Se você não vê um filme, não lê, não tem ócio criativo, você não vai ter uma ideia legal. Não tem. Né? Então, tudo isso é o que a gente fala na mentoria. Como que o Nutri tem acesso a um pouco disso, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais tangível também. Você entrou na faculdade com quantos anos? 17. Se você pudesse dar um conselho Não entre. Eu tô brincando. Não, acho que assim, eu entrei muito novo, né? Eu me formei com 21, virei mestre com 23. Então, pra mim, assim, foi muito exaustivo. Custou muito a saúde mental. Acho que é legal trazer isso, né? Não é uma coisa assim...
vida de Instagram e tem todo um... Você fez até um repost hoje do Felipe Tito, né? Sua vida não é ruim. É, muito a vida massa dos essa outros frase. que é editada, Ele bota né? frases boas. Eu gostei dessa frase Exato. também. Uhum. E... Então, assim, eu vejo que se eu tivesse na faculdade de mais velho, eu acho que eu ia ter aproveitado melhor. Mas cada um tá no seu tempo, entendeu? Eu entrei na 7ª lista, entrei sem querer ainda. Foi uma cagada. Então, assim, o que eu diria é... Eu tive uma criança que teve pouca pressão, porque meus pais são separados e minha mãe tinha que fazer acontecer, então não tinha aquela coisa de tem que estudar, ou você estudou, fazer o que eu queria. E nunca fui o melhor aluno da minha sala. E o que eu percebi na faculdade de hoje? Eu sou um cara que eu sei lidar com pressão. Eu não fico muito pressionado com pressão. Entendeu? Pode vir. Não é tipo assim, puta, vamos resolver. Você sabe solucionar ali com a pressão. Ou tipo, que é puta, manter a calma, né? Porque... Tipo, até o que tá no meu controle? Isso aqui tá, pô, o resto não tá. Exatamente. Entendeu? Então na faculdade você faz o que foi pode. assim. Às vezes também chega uma época da vida que, pô, não adianta mais esquentar a cabeça por tudo, né? Só o que tá no seu alcance. Senão você se desgasta demais. E aí é terapia, né? 6 anos fazendo. Eu tô por aí também, que eu comecei com 17, tô com 24. Então. E aí... Então na facu, assim, eu diria pra quem tá, né, entrando e tal, pega leve com você também. Você não tem que ser bom em tudo. O que eu percebi? Eu falei, eu preciso me conectar com professores da área que eu quero. Então me conectei com os caras. E era desde, tipo, chegar, sentar na mesa do almoço, cara de pau e aí, tudo bem? Isso que lá. Isso como mesmo. me aproximar, entendeu? Eu sempre fui esse cara, assim. Uhum. Eu chegava nos eventos lá atrás, ainda estudante, eu não chegava pra tirar foto. Só pra tirar foto lá com alguém. Eu falava, pô, eu li o estudo que você fez. O seu livro, tal coisa. Eu já tinha uma informação diferente da média. E que eu falo isso hoje. É legal falar com... Eu fiquei lá, sei lá, uns 40 minutos tirando foto com os nudes esses dias aí no evento. Mas a pessoa que chega e fala algo diferente, você fala, você marca aquilo. Porque foto todo mundo chega e tal, só que é uma foto que é status ali, ou talvez, né? E você teve um conhecimento do trabalho da pessoa, né? Exatamente. Diferente. Então, ter esse crivo e... Eu acho que o ponto é, você não tem que ser bom em tudo. Você tem que ser muito bom naquilo que você fala assim, isso aqui é onde que eu vou dominar, né? Que no caso, na época da faculdade, era nutrição esportiva pra mim. Então, assim, eu sempre fui aluno mediano. Só que em algumas situações, em algumas matérias, eu falei assim, isso aqui eu sou o melhor. Porque é aqui que eu vou dar minha energia. Né? E tinha matéria que eu só colava e falei assim, isso aqui não interessa pra mim. Sei lá, nutrição hospitalar ou de restaurante. Não só colava, né? Tipo assim, isso aqui não me importa, eu não quero gastar tempo e energia com isso, mas eu tenho que fazer. Então, faz parte, então né? como que eu posso fazer o mínimo disso pra passar no mínimo pra deixar minha energia pro resto? Isso pra mim sempre foi assim, né? E hoje o desafio com um monte de coisa pra fazer é como gerenciar meu tempo com o que mais importa, né? Acho que esse é o nosso desafio, né? Gastar energia com o que de fato vai ter um retorno ali. Exatamente. Você sempre foi nerd? Tem 2 tipos de nerd, né? O que estuda e o que é ruim de dinheiro, né? A gente brinca lá no Insta. O que é o Nutri-Nerd? O nerd é de nutricionista, o N, né? Esforçado, ruim de dinheiro. Então, é o profissional que ele se forma, só que ele não consegue fazer acontecer. Ele empaca ali. Ele empaca. E a culpa não é dele. Como eu disse, a faculdade não ensina. Aí, às vezes, a nutrição tem muita mulher, né? O marido não quer que ela ganhe mais que ele. Tem todo um contexto. Do machismo ali. Então, assim... E aí o Nutri acha que sempre falta um estudo, né? O cara tem 3 pós, mestrado, doutorado, o cara tá duro. Eu falo, cara, não falta estudo pra você. Faltam outras coisas, né? Que a gente já falou aqui várias delas. Então, eu já fui o Nutri-Nerd. Hoje eu posso dizer que não sou o Nutri-Nerd. Do sentido, né, da brincadeira. Mas tem que ser o nerd de estudar. Mas não tem que ser o melhor. Eu não sou o melhor. Mas é aquilo. Tá buscando se atualizar. A nutrição é uma ciência que muda muito. Que avança muito. Então, assim, se você não tá estudando constantemente, você vai ficar pra trás. Essa é a verdade. E você não quer ficar pra trás, então... Você não quer. É bom correr atrás ali do E tem campo, tá? Porque, 50% dos adultos no Brasil, 50% tem sobrepeso. Então, o que isso quer dizer? Que de 10 pessoas na rua, 5 estão acima do peso. De 10 na rua, 2 têm obesidade. 23% dos adultos no Brasil têm obesidade. E tá faltando Nutri pra atender. Tem muito cliente. Isso que a gente vê muito Nutri não atendendo. Isso que geralmente não falta conhecimento teórico. Não atendendo por quê? Vai pra outra área? Faz outra coisa da vida? Não consegue, não conecta. Não sabe se vender, se aquele se vender. o empacou ali que a gente falou. O cara é uma âncora também. Ele acha que ele não consegue. Nossa. Entendeu? Tem medo. Eu vi mesmo na sua caixinha de pergunta, eu vi lá que tinha gente que falou: eu não consigo fazer particular, só convênio.
Eu falei, como assim não consegue, né? Tudo bem, é uma possibilidade. Tem alunos que tem um ótimo faturamento com convênio. Mas aí Tem um preconceito em cima dos médicos de convênio. Médico não, perdão. Nutricionista de convênio, não tem? Porque, assim, Sim. aquela coisa de pegou da gaveta e te deu, não querendo Então, desmerecer. eu nunca atendi em convênio. Mas eu já passei por tipo isso. né? Que a pessoa nem me deu uma atenção, pô. Nem quis saber da minha vida. Pegou uma receita pronta de gaveta e me deu. Mudou alguma exato, coisa? não Não agrega mudou. valor, Não né? agregou, não agregou. É É que tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, né? Exato. Mas A gente falou do documentário também, né? A ideia do convênio, eu vejo que, você tem 40 no dia, como que você vai dar atenção? Não dá. Você vai dar uma orientação ali que, vai ajudar alguma coisa, né? Então, acho que o foco ali talvez seja diferente, mas eu nunca atendi em convênio, não sei, assim, não tenho propriedade para falar. Agora, o que eu acho que é legal trazer é que a nutrição ela é muito simples. Ela é muito simples. Já escutou falar do Ayurveda? Sim. É uma dieta milenar, né? Tá legal? É um Estilo de vida, na verdade, né? Porque você falou do simples, eu lembrei do Ayurveda, que é uma coisa... Que é o simples, né? Ali. Sim. É o básico. Sim. E aí o ponto é como fazer o simples hoje, né? Vamos supor, você vai... Sei lá, um cliente vai passar comigo. Tem lista de espera, não sei o que lá, demora mês, o cara passa. Aí ele chega achando que eu vou ter uma mágica pra ele. Eu falo assim, então... Almoço. A pessoa chega e fala assim, não, o meu almoço é, sei lá, arroz, feijão, carne, salada. Tá ótimo o seu almoço, pode manter. Pô, o quê? Tem gente que acha que tem que ser difícil. Cara, isso tá bom. Ou isso tá muito ruim. Ou, você tá super bem. Ó, meu trabalho com você vai ser isso, um ajuste fino. Acabou. É isso. Vamos executar. Então, a nutrição, ela é muito simples. O ponto é como fazer o simples hoje tornar algo viável. Porque a gente não tem tempo, a gente tem muita informação. Tudo, uma hora pode, depois não pode. Confunde tudo. Tem muita gente que tem uma cabeça fechada sobre ir ao nutricionista, porque pensa, não, eu já sei. Nutrição eu estudei um pouco e já tô sabendo. Porque a gente consegue um acesso à informação da nutrição, os leigos, só que não é um especialista, igual quem fez uma faculdade, uma pós e tal. O que você faria? O que você falaria para essas pessoas? Então, é aquele negócio, né? Na minha visão, quem já fala isso, eu sei me alimentar, o cara não sabe. Porque assim, até o Nutri fala assim, depende. Né? Na minha visão, eu aprendi dessa maneira, Quando você sabe muito, você fala assim, cara, não sei. Né? Você tem alguma cautela ali. Então, assim, eu entendo quando a pessoa chega e fala assim, ganho massa fácil. Eu não preciso de Nutri. Sabe esse povo que pensa que não precisa passar? Então, tem gente... É legal isso. Acho que o foco do nutricionista no consultório é dar alta. Você entendeu, você virou a chavinha. Assim, é isso. Só que, então, tem pessoas que têm isso mais rápido e outras não. Mas, geralmente, ninguém come